Que família é a base de tudo na vida, isso é inquestionável. Mas você sabia que a família também pode ser a base sólida para que uma empresa alcance o sucesso? Hoje eu vou te mostrar que sim, que pode ser. Nesse episódio do Papo de Quê, eu vou conversar com duas irmãs que empreenderam juntas no segmento pelo qual sempre foram apaixonadas e fundaram uma escola de idiomas que domina o mercado alagoano há quase 4 décadas. Além de unânime, é longeva no mercado, sendo responsável por transformar a vida de toda a família e a de milhares de pessoas que foram impactadas pelo seu negócio. Além disso, expandiram suas experiências para o mercado do turismo, da publicação de livros e aportaram sua marca na gringa, nos Estados Unidos. As responsáveis pela marca System se tornaram referência de excelência e diferenciação no mercado. E é esse o tema central do nosso episódio: como empreender em família, criar uma gestão inteligente, perceber a importância da contabilidade no negócio e assim alcançar o sucesso. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? Elas são empreendedoras de sucesso. São CEOs de uma das escolas de idiomas mais tradicionais e longevas do mercado. Expandiram seu negócio de forma exitosa para além das fronteiras. E o mais curioso de tudo, elas são irmãs. Uma era estudante de arquitetura, a outra estudante de agronomia. Mas desde cedo, lá por volta dos 13 e 14 anos, já davam aulas de inglês. Hoje são as responsáveis pelo sucesso da System Idiomas, da System Tour, da Systemic e da Global Face nos Estados Unidos, que é uma escola de idiomas para estrangeiros. E por conta da pandemia se reinventaram e criaram mais uma marca, completamente online. A fórmula desse sucesso, elas vão me contar hoje. E eu tenho a maior alegria e a honra em receber essas duas mulheres tão competentes e bem-sucedidas que vêm gerando oportunidades profissionais para muitas pessoas no ambiente de negócios do nosso país. Sejam bem-vindas, Fátima Tenório e Vanessa Tenório. Que honra receber vocês aqui, viu? A honra é nossa. Que bacana. Totalmente nossa, Fabiano. Uma alegria estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história para você. Sim, vamos levar nessa história tão inspiradora, tão inspiracional para as pessoas. Tem tanta gente querendo empreender, né? Enfim, passando por alguns momentos difíceis e querendo desistir daquilo. E quando a gente tem uma história de sucesso, uma história que deu certo e que continua dando certo, ainda tem muitos outros sonhos aí pela frente, a gente tem que falar, contar para as pessoas, né? Porque eu acho que é a partir desse momento que a gente consegue transformar o mundo, transformar o nosso país, né? O empreendedorismo, a educação, né? Eu acho que são as fontes principais de transformação. Com certeza, né? Fabiano. Que bom que vocês estão aqui. Gente, é o seguinte, eu queria saber de vocês, para começar, né, para a gente começar a conversar um pouco sobre o empreendedorismo, eu queria saber em qual momento vocês tiveram a ideia de empreender, né? A ideia inicial sempre foi uma escola de idiomas. Como é que isso aconteceu? Porque vocês têm uma empresa que é unânime no mercado. E aí eu fico muito curioso. Como é que você cria uma empresa que se torna uma unanimidade, né? Olha, Fabiano, eu acho que a ideia de empreender nasceu na infância. Então, empreender é uma coisa, né, Vanessa, que faz parte já do seu DNA. Então, você nasce com isso, como qualquer coisa, o talento que você tem é um presente de Deus. Então, a gente tem que agradecer a Deus, né? O que passa por a gente dentro da cabecinha de uma criança, né? O que é que ela vislumbra, o que é que ela pensa. E você, criança, você já sabe o que você quer. Então, a gente pequenininha dava aula em casa, a gente que era professora. Que então, bacana. A admiração era a escola, a admiração era o colégio, era a paixão. Então, observar os professores, e era interessante, porque a gente chegava em casa e discutia, e existia uma identificação. Tá, eu também amo aquele professor, eu também amo aquela aula, eu também amo os meus colegas. Então, estava no sangue isso, Estava viu? no sangue. Então, a gente brincava de boneca, a gente brincava de amarelinha, a gente brincava de... a gente morava em João Pessoa nessa época. Sim. A gente chamava de baleado, né? Que é o queimado. Sim, a gente brincava eu com conheço a como turma queimado. da rua, a gente brincava com a turma da rua, mas a gente brincava de ser professora. A gente adorava. E o pior, minha mãe descobriu, depois que os livros dela, né, que ela tinha muito livro num dos quartos lá no estante, a gente pegava e fazia de conta que eram os cadernos dos alunos e ficava corrigindo. Olha só. Então, todos riscados. Tudo riscado.
complicado. Sem falar no talco, que era sombra, sem falar nos jalecos, né? Dos hobbies da minha mãe, que é Nossa. sapato alto, que a gente entrava como diretora da escola ou como professora da Gente, escola. que bacana, que Não, bacana. e era muito legal que a gente... Qualquer mesadinha que a gente tinha, dinheirinho que a Sim. gente tinha, a gente ia naquela época, papelaria era muito comum, né? Livraria e Sim, papelaria. livraria e papelaria, é verdade. É, e aí a gente ia para livraria e papelaria para comprar o quê? Para comprar chamada, diário de classe. Diário de Diário de classe. Para fazer de conta. Que as bonecas estavam ali respondendo As bonecas a chamada. respondem isso, tinha os nomes dos alunos fictícios. Então, a gente começou sempre... A minha mãe era sempre muito rígida com essa coisa de estudo, mas Sim. ela dava um tom de graça, um tom de, assim, de magia. Uma leveza, né? Uma né? leveza, E uma dava leveza. um tom de aplicação. Isso. Você precisa estudar para Alguma chegar a algum coisa. lugar. Sem isso aí, você não vai chegar em canto nenhum. Nem Que incrível. pense. Incrível. Que eu acho, Fabiano, que é aí que está o X da questão para quem quer ser tal coisa na vida. Então, se a gente está falando em empreender, você tem que ter o objetivo, porque o interessante é você ir por aquele caminho para chegar lá. Então, esse é Exato. o objetivo. Se você não tem aquela meta, É. então não tem graça. Você tem que saber onde quer chegar. Pelo menos ter Exato. uma ideia, né? Verdade, com certeza. Precisa É. aprender a fazer. Isso. Precisa fazer direito. Precisa fazer você direito. só faz direito se você estudar. Se você estudar, Isso. com certeza. E a vivência, né, do dia a dia vai fazendo com que a gente também aprenda cada vez mais. Isso. Né? Vocês falando aí, eu cheguei a me emocionei aqui porque eu lembrei de uma situação que eu estava falando para vocês antes de começar a gravar, né, o episódio, que eu tinha muita vontade de ser palestrante, né, antes de Perfeito. de ter a minha empresa contábil, que também quando eu fui fazer ciências contábeis eu já iniciei pensando, eu quero ser empreendedor contábil. E uma vez, conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, eu falei para ela que eu conseguia visualizar na minha infância algumas características de um professor, de um palestrante. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu morava num prédio e eu tinha uns degrauzinhos para ir para o jardim e eu ficava no segundo degrau. Que era o e palco. que era um palco, exatamente. Aí foi quando eu liguei porque eu quis ser palestrante de palco. Né? Porque aí, veja, tem uma ligação aí. E os meus amigos ficavam embaixo, assim, ou seja, próximo, né? Não era Isso. mais, estava lá e eu ficava cantando, eu explicava alguma coisa. Depois eu lembrei que na adolescência eu morava numa rua onde tinha uma diferença de classe social mesmo. Meus amigos, enfim, eles não tinham tanto acesso quanto eu. Eu estudava numa escola muito melhor que eles estudavam em escola pública. E eu lembro que eu criei o desafio de passar para eles, porque eles tinham a mesma idade que eu, o que eu aprendi na minha escola. E eu lembro que eles não gostavam muito, mas eu ia na sala de jantar da minha casa, tirava a mesa, colocava as cadeiras uma na frente da outra. Minha irmã está aqui e vai lembrar disso. E aí eu pegava um quadro de giz e saía explicando. E eu lembro que eles não conseguiam entender e eu ficava angustiado com aquilo e percebia que eles não estavam gostando da brincadeira. Veja, que coisa, né? Então, eu acho que vocês falando isso, eu consegui lembrar dessa minha fase, como as coisas estão ligadas, né? Impressionante. Demais. E a gente, além disso, é impressionante. Você quer ser... Você nasce, você pensa em ser palestrante. É verdade. E quando nasceu, você já tinha isso. Então, É verdade. isso daí é o talento, né? Isso aí Isso é a o que- vocação. É a vocação. É a vocação. É inegável que se tem uma vocação. O difícil é descobrir se ela não ficar muito evidente. Sim, é verdade. É difícil descobrir, até porque também o sistema educacional não ajuda você a descobrir vocações, né? Verdade, é verdade. Então, você... A gente sofre aquela pressão, né? A gente sofre aquela pressão antes de entrar na faculdade. Com quem você vai ser pro resto da vida. Exato. Veja, você tem que escolher o que vai ser pro resto da vida. E não tem. E não tem, né? Mas é Não isso tem. que é imputado pra gente, É né? isso Que as que pessoas é. E colocam hoje em pra dia, gente. que a ciência já está mostrando aí que todo mundo vai viver mais de 100 anos, né? Muito mais. Espero, eu falo pra minha mãe que ela vai viver Esperamos. 140 anos. Ela fica nervosa comigo. Então, quando você pensa nesse tempo de vida, né, é até ruim você pensar que você vai ter uma profissão só. Já Mas pensou, você é tem que verdade. traçar um bocado de objetivo aí para... É verdade, com E certeza. renovar esses objetivos, né? Porque você não é obrigado a ficar no mesmo objetivo, Verdade. né? Não. Com A gente é certeza. muito A gente não pode estar restritivo. engessado, né? Isso, Não pode se limitar. A gente tem tantas possibilidades. Não. O mundo Muitas. se transforma tanto. E por que a gente não pode passar a ter novos sonhos, Não, né? e Novos agora, desafios? agora que o mundo está se transformando mesmo, a cada segundo. É verdade, difícil de é verdade, acompanhar. é verdade. A gente que é de outra geração, diferente da sua,
bem mais antiga. Não é tão mais antiga, não. Não vou falar a minha idade sua aqui, mãe. mas É da bem sua próximos, mãe, assim. Estamos bem próximos. Então a gente atravessou assim, incrível que a nossa geração acompanhou de transformações, né? Muito Então grandes. assim, a gente passou de uma época que a gente não tinha telefone em casa, não tinha telefone em casa, Nem Verdade. televisão. Nem televisão. Poucas casas E- com televisão. É verdade. até agora que você tem um telefone só para você. Só para você, com Um canal certeza. só E que seu. faz tudo, né? Inclusive, o telefone é a sua TV, Isso. é o seu trabalho, é tudo. Então, a turminha que nasce hoje, nasce com esse panorama, né? Agora, nós que nascemos nessa era de nem telefone ter em casa, tinha público, né? Sim, a gente, sim. a Não, gente tinha usou... público depois, orelhão, Sim, que as crianças sim. não sabem o Gente, que é. vocês Não. não parecem nunca. Eu não me imaginava nunca que vocês eram dessa época, não. Bom, eu vou dizer a minha idade, tá? Eu tenho 57 anos. Ah, não parece de jeito nenhum. bem mais então, nova. ser eu adoro empreendedor. dizer, eu adoro dizer, porque eu quero ouvir isso. Não parece de jeito nenhum. E De eu jeito bem nenhum. mais nova, 56. Então, vou falar a minha também, 38. Olha aí, menino, mas olha, parece mais 38. novo também. E que bom, tá vendo, gente? Que coisa boa. Mas imagina, a gente 28. nasceu na década de 60. Né? Eu nasci em É. 64, Fábio nasceu em 65. Então, a gente viu as transformações saírem de uma transformação lenta para essa loucura que a gente vive hoje. Que é todo dia. Eu estava vendo, não sei se vocês viram os óculos do Facebook. Não vi. Os óculos do Facebook, eu vi uma amostra, né? Sim. Assim. E você vai com ele, você filma. Você filma. Vocês viram Black Mirror? Sim, Black Mirror é desesperador, na minha opinião. É desesperador. Aquilo ali é uma loucura. Então, assim, você não tem... Acabou-se essa história de privacidade. Não acabou. tem. Não tem. Não tem. Verdade. Então, você está com os óculos aqui, eu estou olhando para os seus óculos e pensando... Se a gente tivesse ali, a gente estava conversando antes, né? E você estivesse filmando tudo o que eu estou dizendo aqui. Sim. Ou seja, é uma coisa meio paradoxal também, né? Com certeza. Na mesma hora que você quer ter essa liberdade de fazer tudo e falar tudo, você se também quer sente... invadir. Meu Deus, que invasão, É. né? Então, assim, estamos na era dos paradoxos mesmo. É assim. verdade, é verdade. Mas isso é muito interessante, porque vocês têm uma empresa que também começou há muito tempo, Analógica né? mesmo. Analógica, né? E agora está numa Isso. era digital. É. Mas essa é, inclusive, uma das minhas curiosidades, porque eu já percebi, diante da história que vocês contaram, que vocês realmente têm um sangue empreendedor. Isso é nato em vocês. Mas vocês escolheram um segmento, né? Sim, que foi o segmento sim, da educação, de levar a possibilidade das pessoas entenderem, falarem inglês, né, e outras línguas. Enfim, eu queria saber de vocês qual foi o momento ali, no início, que vocês perceberam que esse nicho era promissor, que existia uma demanda maior do que uma oferta no mercado, né? Porque, de fato, vocês, como eu falei inicialmente, e de fato a empresa é uma unanimidade, é uma empresa que é muito reconhecida, né? E eu queria saber de vocês, como foi que vocês perceberam que esse segmento seria a chave do sucesso? Talvez, Começamos... de novo, a nossa mãe tenha tido uma mãozinha aí muito forte, né? Porque, voltando para a infância, Sim. a gente, naquela época... Hoje em dia, a escola da gente oferece a educação em inglês, que é o que a gente diz que a gente faz, educação em inglês, não é aula de inglês, É verdade. mas educação em inglês, para crianças de 2 anos. Né? Então, a partir de 2. Na nossa época, a minha turma, ela aconteceu... Foi a primeira turma de crianças na escola de inglês que eu estudava. Eu tinha 7 para 8 anos e fora a minha turma não tinha outra. Não tinha outra turma. Então, e as crianças foram desistindo e eu fui obrigada a ir para a turma de adulto. Então, eu tinha 8, 9 anos e eu estudava com um monte de adulto. Era só eu a criança. Tinha eu e uma outra amiga minha, coleguinha. Sim. E Fátima entrou também na turma de criança, mas eram poucas. Era única também. Era- única turminha, 2 então, anos assim, depois. Isso. E a minha mãe falava assim: tem que estudar línguas.
tem Isso. que estudar línguas. Ela queria que a gente fosse diplomata. Sim. Né? Era um sonho Graças a dela. Deus não Nossa. foi. Porque eu acho que eu tenho menos a ver com diplomacia do que com empresa, com empreendimento. Com empreendedorismo. Então, com empreendedorismo. Então, assim, mas ela botou isso na cabeça da gente. Então, a gente estudou inglês, a gente estudou francês, estudou até alemão. Nossa, que lindo, viu? Então, e criança ainda, né? Criança, Mas ela assim, ela tinha essa visão. Você fez uma pergunta super interessante, que é quando foi que a gente viu que isso aí tinha mercado, ou tinha, né? Mas eu acho que não é essa a ordem. A ordem não é essa, a ordem que tem Sim. que as coisas acontecem. As coisas acontecem assim, você gosta de fazer uma coisa, você acha legal aquilo, você se identifica com aquilo, e aí você acha um jeito De fazer aquilo acontecer, e aquilo tem um retorno financeiro, social e etc. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. A gente começou a dar aula. A minha primeira turma, eu tinha 13 anos de idade. Eu nem podia dizer a minha idade, que era uma escola estabelecida. A diretora me proibiu de dizer a minha idade. Então, meus alunos eram da minha idade, eu mais velho. Sim, entendi. Então, e eu gostava, eu amava fazer aquilo, não tinha dia nem hora. Então ela dizia assim, tem uma turma sábado à tarde, eu era um adolescente. Eu dizia, eu tô dentro, vou lá. Dentro. Que bom, tá vendo? Porque eu gostava de fazer aquilo. Então, Fátima seguiu a mesma linha. Da mesma forma. De gostar de aula, de sala. Aí, quando a gente estava adulta, que a gente teve que fazer uma escolha de vida, para onde a gente vai, eu tinha terminado a agronomia. Meu pai era da Embrapa, né? Então, eu fiz estágio na Embrapa, em centros maravilhosos de pesquisa. Eu gostava de ciência. Mas, quando eu me imaginava dentro de um laboratório, que era o que eu fazia, para o resto da minha vida, eu dizia, pelo amor de Deus, eu vou sair correndo daqui, não quero não. Tá E vendo? aí, eu tinha uma promessa, né? Aliás, estava na minha mão fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram assim, nossa, eu quero desejo, morar lá. né? Mas é o desejo. Pra gente, eu falava inglês desde 13 anos de idade. Nossa, eu né? imagino. Foi difícil, mas ia afunilar a minha vida. Eu ia ser doutora em agronomia. Sim. Não era o que eu queria. Aí papai, sabidinho, né? Aí aquela galeona, assim, que quer os pintinhos tudo embaixo da asa, né? Tava saindo de Brasília, eu saindo de Piracicaba, Fátima estudando na UNB, em Brasília. Eu ainda fiz geologia. Ainda tem esse episódio, Vai ter viu? esse episódio, vai contar esse episódio. Ah, que E bacana. aí, aí papai disse assim, olha, ele era da Embrapa Brasília lá, né, da Central. Ele disse, eu quero voltar para Alagoas, que era a terra dele, eu quero voltar para Alagoas, meus pais já estão mais velhos, eu quero, né, ir para lá. Por que vocês não vão? Vocês não adoram dar aula de inglês? Por que vocês não abrem uma escola em Maceió? Foi assim. Que bacana. E a trajetória foi essa, né? Desde aquela sensibilidade na infância por dar aula, né? A vontade de, quando Vanessa começou a dar aula, né, nesse Instituto de Línguas, né? Novinha, com 13 anos. Aí eu, logo em seguida, já foi na transferência em São Paulo, transferência de meu pai para lá, que ele estava no pós-graduação também. E aí a gente tinha essa sensibilidade, porque você perguntou como foi essa iniciação, essa vontade de ter uma empresa? Isso, porque a gente isso. via lá em João Pessoa, nas escolas que a gente fazia inglês, francês, Sim. alemão, o frenesi. Porque naquela época era interessante, as escolas pipocavam de aluno. A gente não tinha essa coisa assim, eu quero ter uma escola agora, mas a gente tinha aquela coisa, eu quero estar dentro daquela sala de aula. Eu quero dar aula para esses alunos. Me dá vontade de dar aula nessa escola, naquela. E aí, lá nos 13 anos, lá quando a gente entrou na faculdade, porque aí houve uma separação, Vanessa ficou em São Paulo, estudando agronomia, e eu segui o meu pai por causa da Embrapa para Brasília. Aí que eu entrei, era o meu terceiro ano, eu entrei em geologia na UNB, né? Não sei porquê, mas foi geologia. Mas era a influência, assim, aí já era a influência do pai, porque como ele era agrônomo e da Embrapa, Vanessa, na época entrou lá na agronomia e meu pai sempre dizia, eu quis ser geólogo. Olha o que é pai e mãe, hein? Eu sei, também tem uma história muito parecida com a de Fabiano? vocês. Eu tô vendo que a gente tem muita Tá coisa vendo em comum. Exato. Então, eu quis ser. Aí eu digo, peraí, que essa geologia é muito importante. Claro, né? Queria o olhar do pai. Eu quero... Sim. E fui lá, né? Acabei fazendo. Nisso, nós duas
dávamos aula de inglês. Nenhuma das duas abandonou. Então saiu Você lá em um lugar e ela em outro lugar. Isso. eu dando aula em Brasília e dava aula também, Fabiano, do jeito que você dava aos seus coleguinhas, para os colegas também, para os vizinhos pros também. vizinhos. Tinha vizinho que tinha pena e dizia, eu quero lhe pagar. Eu dizia, não quero, não preciso que você me pague. Não, mas vou pagar sim. Eu digo, peraí, que um dinheirinho é até bom. É, com certeza. E aí a gente... E então, a sensibilização para essa coisa de ter o negócio, eu acho que foi lá, ainda na infância, a gente vendo aquelas escolas. E a tem uma coisa da infância, daqui a pouco eu conto. vontade de ter... e a vontade de ter o instituto da gente. Porque meu pai, quando terminou a jornada de Brasília, Sim. ele disse, vou voltar para Alagoas, que ele era alagoano. E a gente, então... Também percepção aí de empreendedor e aquele mercado ali, a gente já enxergava um mercado promissor, porque, peraí, Maceió não tem muita coisa, porque a gente vinha para as férias para aqui. Veja, visionários, né? Já estavam ali a gente analisando. vinha para as férias. E principalmente a gente, o como, né? O como fazer. A gente não gostava daquele jeito que se dava aula. Não, gente queria fazer Gente, diferente. que incrível, viu? E aí, Incrível. na enquete aos primos aqui em Alagoas, aí eu notava que as escolas não eram aquelas, como em João Pessoa, Sim. que pipocavam. Peraí, então tem um espacinho pra gente Com certeza. montar uma escola lá. E aí, papai também tinha esse lance empreendedor. Ele tinha o desejo de ser empresário, mas ele achava que ele nunca ia conseguir, porque ele tinha família para cuidar. Pô, Sim, né? todo o Aquela- risco de empreender, né? Todo Empreender tem risco todo de um empreender. risco. Ele tinha um super emprego também, de uma É, empresa claro, sim. como a Embrapa, uma empresa que deixa Claro. você, né? E ele era Uma estabilidade uma financeira, de estabilidade, tudo, isso. com Além certeza. da parte, assim, científica mesmo, e dos estudos dele. Ele era um PhD, Sim. pesquisador, né? Mas ele gostava de administração. Era. Ele gostava de empresas. É. E ele via isso na gente. Ele dizia, essas meninas, a gente não E parou ele- de trabalhar. E ele conseguiu Que dar coisa a gente. linda, viu? Ele conseguiu dar a gente o que ele não teve. O que é que ele não tinha? Ele não tinha um amparo ou alguém para dizer assim: se arrisque, tente, que eu tô tente. aqui. Sim, Isso, é verdade. Então ele fez questão de dizer a gente: tentem. Se der errado, eu tô aqui, sempre. Que incrível, que incrível. É, Que incrível. e a minha mãe também, os dois. É. E Entendeu? minha mãe tem outra coisa interessante. Minha mãe, ela dizia assim: não, olha, vou dizer de novo, a gente é da década de 60. Minha mãe dizia assim: isso é importante para o que eu vou falar agora. Por favor. Minha mãe dizia: não pode depender de marido. Tem que Tem ter que o ter o seu seu- dinheiro, o seu Veja, negócio. que legal, viu? Que importante, não pode. inclusive. E ela Muito. repetia isso foi mesmo que... Na década de Na 60. década de 60. E o meu pai, que era interessante, ratificava. É isso mesmo. É isso mesmo. E se você um dia precisar, volte para casa aqui. Se o seu Olha que negócio der incrível, errado, olha se o que seu incrível. casamento der errado, qualquer coisa der errado, volta incrível, aqui. né, gente? Então a gente tinha esse sustento. Uma base Uma base, extremamente muito. segura que respaldava Super vocês. saudável, porque Super. é muito importante isso, sabe? Muito. Você quer empreender, se você tem um suporte, se você tem certeza. alguém lhe dizendo, vá, isso É. aí é o X da questão. É o X da questão, com que a certeza. gente encontra ou na família, ou nos amigos, Com nos certeza, parceiros. é Você verdade. tem, sabe? Você tem alguém que diz, Tem, vá. isso faz muita diferença, Não vai, viu? A Fabiano. minha história é bem parecida com a de vocês, no sentido de que meu pai sempre valorizou muito a educação, meu pai e minha mãe. E eu acho que dos filhos acabou que meu pai focou em mim um pouco, porque eu era o mais velho, então... Mas ele tinha os desejos os sonhos dele em relação a mim, né? E colocou muito isso no meu dia a dia, então... Eu era o aluno, eu sempre fui aplicado, mas eu ainda tinha um temor, assim, talvez até um temor de desempenho, porque o meu pai, ele deixava muito explícito para os amigos, sabe? Olha, meu filho é o mais inteligente da sala, ele só tira nota 10. Aí, quando eu tirava 8, eu começava já a ficar em pânico, porque eu ficava dizendo, às vezes Era não a era nem expectativa dele, a expectativa dele que eu ia frustrar, era a vergonha que eu ia fazer ele passar com os amigos, caso Isso. percebessem que não era 10, eu tinha tirado 8 também. Então tinha toda essa Exato. questão. E aí, quando eu fui fazer faculdade, que eu saí no terceiro ano, né? Fui fazer faculdade, eu fui fazer análise de sistemas. E eu acabei
era numa faculdade particular, acabei desistindo no 6º período, porque eu fui estagiar no CPD da Junta Comercial, o antigo CPD. Sim, sim. E a Junta Comercial, minha mãe era funcionária também da Junta. E lá é onde acontece a legalização das empresas. Então, ali eu comecei a ter contato com a contabilidade. Já tinha tido contato em uma das matérias na faculdade de análise de sistemas, porque a gente constrói sistemas, então precisa entender sobre mercado, comércio, serviço. E aí resolvi que ia desistir da análise de sistemas, que queria ser contador, empreendedor contábil. Olha só. Foi um problema em casa, meu pai foi totalmente contra. E eu conto muito essa história, assim, mas foi contra, falou que não existia aquilo, que já estava tudo certo, que a gente já tinha umas oportunidades para mim na família, como analista de sistema. E eu falei, olha, não vou fazer, tá tudo certo aqui, não tem jeito, eu não vou voltar para o curso de análise de sistemas, porque eu tenho um sonho. E esse meu sonho agora ele vai ser prioridade. E aí eu tive problemas em casa, inicialmente, com isso, porque por mais que nós fôssemos muito amigos, meu pai sempre apoiou muito, minha mãe, a minha vida, assim, mas ele, naquele momento, foi meio frustrante para ele, porque, afinal de contas, ele já estava com um filho que ia se formar. Exato, né? exato. E aí eu, enfim, peguei ele e disse, olha, não vou pagar a sua faculdade se você fizer ciências contábeis. É um absurdo. Eu falei, então tá, eu dou um jeito de pagar. Veja, fiz o vestibular, passei em 2º lugar no vestibular. Depois, no 1º período, eu precisava arrumar logo um estágio, porque eu precisava pagar minha faculdade, porque eu ia pagar. Então, participei de uma seleção no Sebrae Alagoas, passei em 1º lugar, porque era uma vaga só, então tinha que ser o primeiro para entrar, para poder ter dinheiro para pagar a minha faculdade. E aí ele percebeu que eu estava levando mais a sério do que a primeira faculdade e me chamou esse meu filho, eu vou pagar a sua faculdade, eu percebi que esse é o seu sonho. E hoje ele tem muito orgulho, sabe, da minha trajetória. Ele é um outdoor, meu. A gente dizia a mesma coisa. Ele é um outdoor. Papai e mamãe Eles sempre acabam- foram os... Gente. porque minhas filhas. Ô, Fabiano, e você me lembrou a minha história, que foi muito parecida também. Olha que porque bacana. foi assim, eu entrei em geologia lá na Universidade de Brasília para satisfazer mais ao desejo do meu pai, Tá vendo? mas eu tinha a plena consciência, lógico, que aquilo ali era um super curso, eu tinha lutado muito para entrar e tudo. E quando comecei a ver que não era, né? Eu andei 2 anos na geologia e eu me lembro que minha satisfação era para ele, então que eu queria desistir. Veja. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade eu dizer que vou desistir. Mas ele foi consciencioso nesse momento. Então, foi um momento que eu fui pegar o meu irmão pequeno, o irmão mais novo da gente, na escola com ele. Mais uma vez, o ambiente escolar. Se a gente fizer uma história, coisa, né? dá para botar parece que eu estou vendo a imagem. E aquela meninada correndo, a gente esperando o meu irmão pequeno, eu e ele somente. E eu disse, papai, eu estou mesmo desistindo de geologia, eu não quero isso. Aí ele olhou assim para as crianças na escola e me disse, você está vendo esse monte de crianças, esse colégio, é isso, não é que você quer? Eu disse, exatamente isso, eu vou para essa área. Aí ele, tá bom, ele ficou... assim, triste, né? Assim, por dentro, lógico. Sim. Mas ele ainda insistia em direcionar, porque os pais faziam. Hoje em dia, eu acho que eles não estão, né? Essa geração assim, de dizer, faça isso, faça aquilo. Exato. Naquela época, o Brasil era um panorama assim, porque você pegar os nossos amigos, seus colegas também, seus amigos... provavelmente tiveram algum direcionamento também, né, de pai. Muitos. Então, essa coisa de dizer, vá por ali, ele ainda disse assim, sabe, minha filha, que você tem outra aptidão, você desenha tão bem, você gosta de formas, cores, por que você não faz arquitetura? Você acredita, Fabiano? Já pensou, e eu me transferindo para Maceió, foi quando ele sai de Brasília, vem para aqui, e eu fui dar aula no cursinho aqui de inglês, continuei dando aula de inglês, vim dar aula no curso... sempre presente, né? Naquela época tinha um cursinho Planeta, aqui. Eu lembro. Fui dar aula lá, Vanessa também deu umas aulas lá, dando aula, e eu disse assim, vou fazer vestibular para arquitetura. Fiz o vestibular, entrei aqui na UFAL. E assim, aplicadas, porque como você, também sempre fomos aplicadas nos estudos. E entrei aqui bem classificada, aqui na UFAL, sabe? Eu disse, meu Deus, 5º lugar da UFAL inteira. Eu me lembro que foi uma classificação assim que dava. O Alan, que é meu marido, ele é arquiteto, né? E ele passou em 6º lugar também, em arquitetura na UFAL. Pronto. E aí eu disse, não, vou fazer arquitetura.
Fiz 3 anos de arquitetura. Acredita que no 3º ano eu disse não é... E Nossa, nesse tempo, a gente abre em 85 a System aqui. Veja. A gente chegou, eu pronto. terminei a faculdade em 84, eu tinha 20 anos, né? Podia estar começando ainda. É verdade, é verdade. E em janeiro a gente veio para cá e em julho a gente abriu a System. A história de vocês é muito inspiradora, muito inspiracional, né? Como a gente fala. E realmente, para mim, inclusive ouvir vocês, tá sendo incrível. Eu imagino para quem está nos assistindo, né? É a Como a vida, gente né, tem Fabiano? tantos sonhos e muitas vezes a gente não percebe ou a gente não tem coragem de buscar realizar, né? De realizar os nossos sonhos. A gente problematiza tanto as coisas e não percebe que pode ser bem mais leve Sim, e fácil. Basta olha você querer, isso. né? Agora, tem uma coisa aí que a Fátima estava falando aí, que a gente era muito aplicada e isso a gente acho que deve à mãe da gente, que era Sim. muito exigente, muito exigente. Então, assim, isso que você falou do 10 e do 8, a minha mãe, ela não aceitava, ela tem umas frases prontas, assim, que era Sim. assim, Que deixa a 10, gente- olha aqui, ó, né? não existe espaço para segundo lugar, tá? É primeiro. Veja, tá vendo? Mas isso é fogo, viu? Isso é duro, viu? Não, Isso é duro, você eu sei como isso é tem que duro, lidar gente. com isso, mas tem que lidar com isso de maneira leve. Porque uma amiga minha fez uma pergunta muito interessante. Acho que talvez eu estivesse entrando numa linha de criticar isso, Sim, né? sim. Porque claro que tem o outro lado, É, né? Se você claro. não consegue, você se frustra. Sim, com E certeza. tal, né? Mas depois de adulto, cada um tem que se virar e resolver seus problemas, É tá? verdade. Não ficar atrás do que o pai e a mãe disseram, Diz, né? é. Não adianta de nada isso. É bom agradecer e seguir. E seguir, exatamente. E aí, a minha amiga disse assim, engraçado você criticar isso, porque não deu tão certo. É verdade. Então, assim, você tende a reclamar, A problematizar mesmo, né? Problematiza. e esquece da parte boa que isso pode É, trazer. sim, mas com tem uma certeza. parte muito Né? boa. Tem uma parte muito sim. boa. Meu pai falava muito, Fabiano Muito. sabe escrever muito, Fabiano escreve muito bem. Parece que eu tô ouvindo a voz dele me falar. isso, E aí isso. eu prestava tanta atenção quando eu ia fazer uma redação, quando eu ia ler alguma coisa, que hoje eu Tá tenho, vendo? eu tenho problemas É. de fazer um texto pequeno. Exato. Então, às vezes, eu tô fazendo o roteiro da gente e o pessoal que trabalha aqui comigo fala, meu Deus, como é que o Pra Fabiano que vai falar tão- tanta coisa assim? Eu escrevo artigos, né, SEOs para a Omia, que é uma empresa que eu sou embaixador, inclusive, da empresa, Sim. e às vezes são 1.500 palavras, eu chego em 2.000 palavras. Quando eles pedem de 2.000 palavras, eu chego em 2.500 palavras. E eu saio reduzindo. Gente, alguém tem que me ajudar a reduzir isso aqui. Sabe? E eu fico lendo o meu artigo, e muitas vezes quando eu tô lendo, revisando, eu fico, gente, como eu escrevo bem, né? Você começa a ficar orgulhoso daquilo. Eu sei a pressão que eu sofri, né? Assim, eu tô falando assim, eu escrevo bem é porque eu tenho essa coisa, eu não tenho dificuldade de me elogiar. Eu falo assim, a Carla fala, cuidado, Fabiano, como você tá falando, que as pessoas vão pensar que você tá sendo... Mas eu também não tenho esse problema, não. E eu também não tenho problema em dizer as minhas dificuldades. Eu isso não sei também não fazer. tenho problema não nenhum sei com as fazer. dificuldades, Isso aí não. Com isso aí não é certeza, comigo. não. Né? Com Mas certeza. eu gosto de falsa modéstia. Sabe aquele povo que fica arrodeando para o outro elogiar? não, É de pior. jeito nenhum, Não, fala não tem logo. logo que você É. fala. Não, eu tô assistindo às vezes os episódios do Papo de Quê, ou lendo os artigos assim com o Alan em casa, eu fico, poxa, que bacana que eu falei ali, que eu escrevi ali, ela não olha pra mim assim. Mas isso é bom. Mas é bom, mas eu sei que isso tem muito leva sua reflexo autoestima. da pressão mesmo que eu sofri em casa, o quanto era Claro. importante a educação, né? E o quanto eu trago hoje para o meu negócio, para os meus negócios como empreendedor. Isso. Como eu entusiasmo as pessoas que trabalham comigo para que elas Isso. percebam que elas podem ser ainda melhores. Isso. Eu cheguei no nível, gente, nessa coisa de... Tava lembrando agora, eu lembro muito das coisas, assim, que quando eu abri a minha empresa contábil, a gente vai até falar sobre isso aqui, no começo a gente faz tudo na empresa, né? Aquela gestão de a gente... eu keep, né? Tudo sou eu, assim. Isso. E aí eu lembro que eu era tão centralizador e tinha tanto medo dos meus funcionários, que eram às vezes estagiários, só tinha um funcionário, escreverem alguma coisa errada no e-mail. Olha que absurdo. Antes do meu funcionário enviar um e-mail, eu pedia para ele me enviar o e-mail. Eu corrigia o e-mail, enviava para ele de volta. Isso. A gente E depois também. ele enviava para o cliente. A gente Veja também. que absurdo. A A gente minha também sócia, fez isso. a minha sócia falou, Fabiano, você vai enlouquecer.
Você vai ficar doido? E aí foi quando eu comecei a perceber que eu estava saindo 11 horas da noite do escritório, trabalhando de segunda a sábado, né? Então, assim, não dava, mas eu cheguei a fazer isso. Né? Hoje era impossível, né? Hoje era impossível eu fazer isso porque a equipe cresceu muito, o negócio cresceu muito, mas cheguei a esse nível, assim. Então é uma loucura isso, viu? Nós inúmeras vezes, a gente escreveu tudo, fez... A gente começou com 45 alunos, né? Sim. E assim, 45 alunos, a placa era uma faixa, a gente não tinha dinheiro para placa, a gente não tinha dinheiro para telefone. Naquela época não era assim, todo mundo tem telefone, né? É verdade. E a System começou sem telefone. Veja. E a gente botou a placa... Agora, a coisa mais cômica dessa passagem é o seguinte, a gente botou uma faixa lá, né? System era 2000 na época, System 2000. Inglês para todas as idades, foi o nosso primeiro slogan. E aí, inglês para todas as idades. E aí, lá na faixa, né? Aquela faixa simples. Assim. E aí, a gente, um dia chegou lá e tinham roubado a faixa. Nossa, meu Deus. Gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Faixa agora! E depois a gente viu a faixa numa jangada na faixa. Não, porque Deus é grande, né? Deus é grande. A faixa foi pra jangada. Foi pra jangada, é uma publicidade espontânea. Todo mundo vinha pra lá e pra cá. E a gente não tinha nem secretária. Veja, tá vendo? Não tinha recepcionista, né? Não tinha recepcionista, era a gente mesmo. E a gente tinha diarista, que ia lá algumas vezes por semana. Tá então, vendo? A gente fazia a limpeza a gente mesmo, né? Eu imagino. E tinha um vigia que era surdo. Sério? Era só para dizer que tinha. Porque ele era aposentado, era o que a gente podia pagar ali, né? Então, era só para dizer que tinha alguém lá, que ele dormia lá. Mas assim, que legal, é muito legal. Uma curtição, uma curtição, né? Uma curtição, amando o que estava fazendo. Com certeza. A gente dividia as turmas, tinha só um professor com a gente. Muito bacana. E a cada semestre foi dobrando o número de alunos. Tá vendo? É uma construção de sucesso, né? Que era mais uma coisa, Fabiana, essa coisa aí de qualidade, quando a gente zela pela qualidade, para você multiplicar isso, você quer que o outro tenha a sua qualidade também, que trabalhe com você, o outro. Então a gente dava aula e contratou um professor só, que só comportava um professor. Então, a gente queria que aquele professor desse aula como a gente dava. E a responsabilidade de cada um da gente fazer de forma que esse replicasse. Com certeza. Né? Então, aí que foi... Ali já era até vocês estavam construindo uma cultura organizacional, né? Já. E vocês, de forma até intuitiva mesmo, né? Intuitiva, e eu acho que ali, independente do negócio que você tenha, tem duas coisas importantes. Uma é você curtir a trajetória. Isso. Né? Porque se você está só mirando... O seu único desejo é ter sucesso, isso é meio vazio e você vai se frustrar com certeza. Com certeza. O sucesso não é por aí. O sucesso é tão relativo, né? Não, totalmente relativo. Totalmente relativo. Começa por aí, né? O que é sucesso, né? E você curtir a trajetória... Não tem preço, porque é o agora. Né? É o agora. Independente do que vem depois, é o agora. É verdade. E o outro ponto que eu acho que é super relevante, hoje se chama de propósito, sim, mas isso sempre existiu, é porque hoje deu um nome. Deu nome, né? E tem aquelas coisas de administração que entra na moda, né? Sim, na gestão mesmo. E aí, qual era o propósito da gente? Sempre foi e continua sendo? O aluno aprender. Para a gente, o importante era que o aluno aprendesse, que gostasse de aprender, que aprendesse, que tivesse sucesso, ele sim, com o que ele aprendia. Muito lindo. Né? E que ele tivesse o prazer em utilizar aquela o que ele estava aprendendo. Do jeito que a gente tinha o prazer. Sim. Que isso aí, eu acho que é uma das chaves também, você entender que aquela pessoa tem o objetivo que você vai fazer realizar. Sim, com certeza. Então, a sua responsabilidade é grande. Muito. E quando você consegue, né, que ela você passou para ela essa sua felicidade, isso aí é uma coisa muito séria, poderosa. Com certeza. E não isso reflete, eu falo sempre lá, falei para vocês, né, que eu tenho uma empresa contábil, já há 13 anos, ano que vem a gente está completando 14 Olha anos. só. E eu falo que essa mensagem
de propósito, como a gente chama, né, hoje, é uma mensagem que precisa ser direcionada para o nosso cliente, para que ele entenda o que é que a gente está entregando e ele se sinta muito parte disso. E também para o nosso time, porque a nossa empresa é reflexo da gente. Então, assim, se a gente quer que o nosso cliente, se vocês querem que o cliente de vocês, que é o aluno de vocês, sinta felicidade em aprender e praticar aquilo, vocês precisam passar essa energia para ele. E hoje, lá na empresa, até com o time da gente, por exemplo, eu sei que você ser contador, as pessoas já imaginam muita burocracia, que as pessoas imaginam um trabalho chato, né? E aí, o próprio time também, muitas vezes, está fazendo um trabalho repetitivo. E foi quando a gente conseguiu transformar a nossa empresa contábil em uma contabilidade digital, porque a gente automatizou aqueles processos repetitivos de FGTS, folha, a gente vem automatizando, tentando diminuir o máximo possível para que o nosso time entregue um valor diferenciado e consiga se enxergar como um profissional maior do que apenas aquela operação que uma inteligência artificial faria. Perfeitamente. Então, hoje, muitas vezes, eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu quero mesmo que o meu cliente, que o cliente da Tática, se reúna com o meu funcionário. Porque o meu funcionário está ali em contato com ele todos os dias e está tendo a oportunidade de analisar. Então, quando é algo, obviamente, uma decisão irreversível, precisa... obviamente ter uma reunião comigo, com a minha sócia, o próprio cliente também quer essa reunião, mas quando é algo de rotina, eu quero mesmo que o nosso time, a nossa sala de reunião hoje, ela é utilizada tanto por mim, quanto pela minha sócia, quanto pelo nosso time. Eles marcam reunião, eles apresentam, eles demonstram algumas decisões, como aquilo vai impactar na vida do nosso cliente. E aí eles se sentem mais parte do processo. Eu percebo que eles se sentem que o trabalho deles tem mais valor. Tem mais valor. E como é que eu faço isso? Essa é uma chave. Eu vou falar para eles que o trabalho da gente tem muito valor se eu estou prendendo eles no operacional. Exato. Então não tem muito sentido. E eu percebo que eles sentem esse prazer, sabe? Isso. E isso tem muito da questão da cultura organizacional, dos valores, do propósito, de você fazer com que... Isso. Olha, acontece, e isso é uma das coisas que acontecem, que eu tomei essa decisão exatamente para descentralizar um pouco mesmo. Às vezes o cliente entra em contato comigo, Fabiano, por WhatsApp mesmo, eu queria resolver isso aqui. A gente tem 16 pessoas no time, então é natural que ele e esse cliente já está em contato com uma dessas pessoas. Então, eu quero que ele fale com a pessoa do meu time. Claro. Quero que essa entrega seja uma entrega do meu time. Então, o que é que eu faço? Eu pré-visualizo a mensagem, entro em contato com a pessoa responsável do meu time para dizer que ele faça aquilo ali, preste aquele serviço, preste aquela orientação. E aí, depois que ele presta a orientação, eu falo para o meu cliente, e aí, fulana conseguiu resolver? Isso. E aí, resolveu, foi ótimo. Então, eu faço com que o meu cliente esteja ali na casa da gente, mas que fale diretamente com o nosso time. Entendeu? Que não fique dependendo de mim, porque eu quero que o nosso time tenha a mesma linguagem que eu. Que eles se sintam falando com o Fabiano quando eles estão falando com alguém ali dos setores. Com certeza. E isso vem trazendo um impacto organizacional, um impacto com os nossos clientes, sabe? Muito grande, assim. Fabiano, isso você está falando em valores. Valores, né? exatamente. Valores, a filosofia que você passa, né, que é importantíssimo. O seu cliente vai identificar, porque a sua empresa já tem uma personalidade, Sim, né? com Ela certeza. já tem a identidade dela formada. Identidade, exatamente. Então, ele já está, a partir daí, diferenciada, né? Então, o cliente da gente, a gente faz questão também de passar uma filosofia assim, né? Que os professores transmitam a mesma coisa, o mesmo espírito da gente, que as pessoas que trabalham tenham essa vontade também, esse objetivo. Claro, e que a gente caminhe, com como a Vanessa falou, o propósito, né? Porque o propósito, de acordo com o livro de business, né? Qual é a definição? A definição de propósito é: faça chuva, faça sol, o que seja, aquela estrela que está ali, ela não sai do lugar. Você está olhando para aquele norte. Isso você aí. tem aquele propósito. Isso então, aí. vem a tempestade, né? Maré alta, maré baixa, mas você está ali. Ali é meu norte, ele não sai de mim. É verdade. Né? Então, lindo isso. Você tem que estar ligado no seu norte. Né? verdade. E as pessoas que trabalham com você Entendem percebem com isso. certeza. Porque a Captam. gente tem uma intenção. Sim, né? E com intenção certeza. é uma coisa que você só consegue colocar para fora pelas suas atitudes, pelos seus gestos, certeza. né? Pelo seu jeito de ser, pela sua
personalidade, sua identidade própria. Então, intenção, né, perceptível, quando as pessoas percebem, isso é maravilhoso. Aí leva aquele objetivo que você persegue, o seu propósito de todos. Né? E aí a gente alcança, né, o que a gente pretende. É a força, isso aí é a força, com certeza. Alcança força. Sem esse propósito, uma hora... O verdadeiro propósito vem à tona. Vem à tona. Ninguém consegue ser personagem 100% a vida inteira. Não, você não precisa tá. você se preocupar. Né? Ai, tem que ter um propósito. Não, como assim tem que ter um propósito? É anterior. É anterior, exatamente. O propósito é anterior. Ele tem que estar lá na concepção. Vai lá resgatar o porquê de você. É isso aí. Procure lá, se você Exatamente. tem, onde é que está o seu propósito. Lá, quando você decidiu fazer o que você está fazendo. É isso aí mesmo. Porque você criar um agora é fake. É fake. Exatamente. Nada de fake. Nada de fake. E as pessoas percebem. com A sua certeza. honestidade de propósito. E isso a gente tem nos valores. Esse é o primeiro valor nosso. Honestidade. Honestidade de propósito. Entregue isso aí. o que você promete. Muito bem, lindo demais. Vocês são incríveis, viu? Obrigada, porque é incrível você que inspira a gente aqui. A gente tem uma vontade para poder falar alguma coisa. Que bom, que bom. delícia, Fabiano. A gente estava falando sobre contabilidade, né? Falando sobre a minha empresa contábil. E eu queria saber de vocês, qual foi o momento que vocês perceberam que vocês precisavam de uma contabilidade, né? Se vocês lembram desse momento. Demais. E se vocês lembram também, se vocês conseguem perceber o valor da contabilidade hoje para o negócio de vocês, não só do ponto de vista operacional, de rotinas de conformidades do fisco, né? De declarações, impostos, contra-cheques, mas também de valor de gestão, sabe? De ferramenta, de consultabilidade. Se vocês conseguem, principalmente agora na pandemia, né? A gente teve essa mudança repentina no mundo, se Deus quiser temporária, né? Mas a gente teve esse susto e a contabilidade protagonizou muita coisa. Muita. E eu queria saber de vocês exatamente isso, se houve uma mudança de pensamento também, né? Antes e depois da pandemia, em relação ao que a contabilidade pode entregar, como a contabilidade pode ser consultiva, como ela pode ser uma ferramenta de gestão, uma ferramenta parceira no negócio de vocês. Nossa, isso aí, importantíssimo. Super importante. Né? E assim, quando a gente abriu a escola, acho que o Sebrae, se já existia há muito pouco tempo e a gente nem tinha acesso. Sim, entendi. Né? Ainda estava nos primórdios, se é que ele não nasceu depois. Eu não sei bem quando foi que eu lembro de uma época que a gente começou a frequentar muitos 80, cursos, né? muitos Cursos oferecidos pelo Sebrae. A gente começou. Fim dos anos 80 a gente Fim começou. de 80, isso. E aí, a gente... Mas antes disso, era assim, o contador era aquele cara que quebrava o galho lá, abria lá abria uma empresa. Abria a empresa. O que é que você precisa abrir? Ah, tá. É. No fim do ano, o que é que tem que entregar aí de documento? Ah, tá. Então, assim, era uma coisa totalmente destacada, separada do dia a dia da empresa, da gestão da empresa. Aliás, a palavra gestão também é uma palavra que foi introduzida depois que a gente já tinha a escola. É verdade. Então, assim, eu acho que hoje para empreender é uma coisa maravilhosa, porque você tem recursos de informação. Você tem informação na ponta do seu dedo, literalmente. Literalmente. Só você tocar no seu telefone, com certeza. Né? Você tem informações de mercado, por exemplo. Né? Assim, nossa. O Brasil nem é tão bom nisso, mas você tem. Né? E assim... E os contadores também se transformaram nessa agora. Os contadores se transformaram muito. Os contadores se transformaram. A gestão ficou mais disseminada, né? O próprio Sebrae, eu acho um trabalho belíssimo que o Sebrae faz com pequenos empreendedores que serão grandes, né? Então, assim, desde o primeiro momento, você saber o que é gestão, você ir atrás de implantar uma gestão arrumada na sua empresa, organizada, né? Bem, né? Com tudo que precisa, porque não é simples, não é simples. E você que é um empreendedor, assim, mais, como é que eu digo assim, se você for mais para a área artística e social, você se distancia muito. Aquilo que a gente estava dizendo antes, né? A contabilidade traz para as pessoas uma ideia muito ligada à matemática. As pessoas têm medo de matemática, têm medo de burocracia, não gostam de burocracia. Mas você, quando decide ser empresário, você tem que saber
que não é o que você quer. É o que precisa. Exatamente, o que precisa para fazer o seu negócio dar certo. Precisa. E quebrar paradigmas, né? Porque isso é uma quebra gigante. O que você está falando aí, digitalizou, sua empresa é digitalizada, Sim. ela facilita isso. Sim. E você começa a fazer parte, a empresa de contabilidade, da gestão da Sim, empresa que total, você apoia. com certeza. Em todos os sentidos. Isso é que é bacana, né? E a gente vê essa transformação e essa iniciativa de vocês. É fantástica. A gente percebe, né? A gente sentia falta. Imagina como era seco, como a Vanessa disse no começo. Manda os números que a gente faz as guias. É assim, né? Era assim. Aí faz as guias e manda, né? Você tem que ter um relacionamento. O contador tem que entrar na vida da empresa, saber Sim, o que é que com você está certeza. querendo. Onde você quer chegar. E esse Brasilzão cheio de pormenores, de burocracia, de Um lei. manicômio tributário, Manicômio, né? ótima expressão, vou incorporá-la. Pode incorporar. A gente já adotou, Manicômio. já adotou. Mas é punk mesmo. E então, Fátima essa falou quebra uma de coisa paradigma é interessante, fantástica. que é essa coisa de quebra de paradigma. Uma outra quebra de paradigma é você, como empreendedor, seja homem, seja mulher, saber que contabilidade, que gestão, é parte integrante de quem quer ser empresário. Não Exatamente, tem, adorei. Não tem saída. Não tem saída. Se você não quer isso, não gosta disso, tchau para a empresa. Exatamente não é para ter isso. empresa. Não é. Exatamente. Se você não quer saber de gestão organizada, de contabilidade organizada, é melhor você desistir. Exato. Porque- Ou você tem faça uma Ou sociedade. faça uma sociedade com existe quem uma ou complementariedade, faça- onde você Isso, fica no isso operacional, aí. E é o outro lógico fica na que gestão. tem áreas, a gestão tem uma série de áreas, né? Sim, E a sim. gente que empreende pela linha técnica da gente, que está seguindo, Sim. né? A gente está ligada, o nosso ramo. A gente tem que ver quais são as tendências de metodologia, o que é que a gente claro. pode criar, quebra paradigma na nossa área. E dentro dessa gestão da gente tem várias, né? Tem várias áreas que estão ali Verdade, fazendo com essa certeza. constelação. Com certeza. Então, a gente tem que estar com um pezinho em cada uma, ligada. Né? Agora, é aí que entra o valor de quem presta um serviço desses a uma empresa. Com certeza, Né, Fabiano? com certeza. Porque se você chega para mim que nunca vi contabilidade na minha vida, meu lance é inglês, eu estou no mundo lá da educação bilíngue, Ô, Fabiano, me esclarece aqui, pelo amor de Deus. Você diz, Fátima, eu lhe dou um abraço com isso, que é o que você vem com tudo. Você vem com a parte humana, você vem com a Sim, pessoa que exatamente. me entende, que eu não entendo. Você vem Tentando desconstruir aquela informação que é extremamente Isso, complexa. Isso. Olha que beleza. Transformar numa coisa didática, né? Sim, com didática certeza. que a tecnologia traz hoje, tá aí, digitalização Obviamente, com traz certeza. hoje pra gente, né? Hoje a gente não assina um contrato mais sem ser digital. É verdade, Não é com verdade? certeza, Você com assina certeza. aqui, no celular. Né? Celular, toda hora, é um contrato, é uma coisa. Então, poxa, e você vem com essa parte humanizada de sua empresa certeza. para dar o apoio, para ajudar na nossa visão, ajudar no nosso propósito. Minha gente, isso é uma riqueza. É uma E a riqueza, gente- e você destrava negócios, você Destrava faz com que o negócios, ambiente de negócios destrava. consiga realmente prosperar. Né? Eu falo muito para o pessoal lá do escritório, pro time, gente, olha, a gente lida com sonhos, a gente gera felicidade para a vida das Aí, pessoas através da aí, prosperidade. A gente é sabe que isso. a prosperidade não é a única coisa que gera felicidade, mas ela faz parte Faz disso, parte, ela proporciona claro, né, uma tranquilidade, claro. uma paz, isso impacta socialmente. Isso. E eu falo muito para eles isso, então vamos observar, cuidar da empresa do nosso cliente como o sonho dele, que aquilo é muito importante para eles. Muito. Sabe um ponto que eu acho que é interessante a gente conversar aqui? Existia, e ainda existe, né, uma demonização da figura do empresário. Verdade. É verdade. Então, quando você fala em empresário, para muitas pessoas, por causa de um trabalho feito, né, Sim, sim. né, dessa disseminação maldosa, Sim. porque empresário não presta, É. né? Deixa eu ver como Capitalista. é capitalista, capitalista. se aproveita dos outros, Sim, né? Aí vem todos os rótulos. Então, os assim, labels, todos. todos os Como tudo, rótulo é a pior coisa que existe, porque não é porque vai fazer mal à pessoa, não, isso é posterior. É porque não corresponde à realidade. Sim, com certeza. O que faz de uma pessoa ser ruim ou ser boa
é ela própria, o que ela tem dentro dela, é independente do que ela é. Do que ela é, exatamente. Então, assim, empresários existem os bons e os ruins. Sim. Empregados existem os bons e os ruins. Com certeza. Todo o resto que você quiser colocar em alguma classificação, existe o bom e o ruim. Mas eu acho que isso, eu concordo totalmente com você, mas eu acho que isso é cultural. E o governo também tem uma grande parcela de culpa nisso. Porque cultura é disseminada principalmente. Com certeza. E o governo penaliza os empresários, né? Porque no Brasil, quanto mais uma empresa dá certo, mais ela vai pagar de imposto. E não é porque é aquele mesmo percentual que vai ser para uma receita maior. Não. Muitas vezes o percentual aumenta porque você está faturando mais. E aí o governo não consegue perceber o impacto, ou percebe, mas não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, que é a geração, né, de impacto social, de empregos, né, enfim, isso mexe com a segurança do país, mexe com tudo. As pessoas estão empregadas, elas não... Né? Então, isso é um impacto muito grande. E eu acredito que o governo ele também traz esse peso todo para o empresário, porque você ser empresário no Brasil é dureza. Você paga muito imposto, existe uma burocracia muito grande, você precisa, o próprio empreendedor contábil, as empresas contábeis têm uma responsabilidade muito grande sobre as empresas, porque a gente sabe que tem multas, que tem diversas situações. Lá na Tata, que a gente também implantou um sistema de controle de processos, onde hoje é impossível um funcionário nosso esquecer de qualquer declaração do nosso cliente, porque antes a gente trabalhava em planilha e aí a gente percebeu que podia, estou fazendo aqui uma declaração do cliente, o telefone tocou, ele já tinha colocado ok lá na planilha, esqueci de transmitir a declaração. Hoje não, hoje é um sistema que ele só consegue dar baixa se o nosso funcionário, nosso colaborador, pegar lá o recibo de transmissão e colocar no sistema. Ou seja, o sistema, inclusive, lê o CNPJ do cliente para saber se realmente aquilo aconteceu de fato. Então, tudo isso foi para proteger tanto o nosso cliente quanto também a nossa empresa contábil dos riscos, porque a gente está assumindo uma responsabilidade quando é contratado por uma empresa. Mas tudo isso também vem da exigência do governo, sabe? Da penalização. Você não vai fazer essa declaração, R$5.000 de multa, você não vai fazer essa declaração, R$800 por mês. E aí sai quebrando as empresas contábeis, as pessoas vão ficando desempregadas, e aí, enfim, né, o impacto é muito maior. Isso é muito complicado. Mas o que eu queria saber também de vocês, a gente estava falando sobre gestão, era também em relação a essa questão de se vocês hoje, as empresas de vocês trabalham com sistemas de gestão, né? Por exemplo, eu sou embaixador de uma empresa que é um RP de gestão, que é um RP de gestão que, inclusive, eu trabalho na minha empresa contábil, alguns clientes nossos já utilizam. A minha empresa, tem uma empresa de comércio também que utiliza esse sistema, e nesse sistema os módulos são integrados. Então, nota fiscal é integrada com o estoque, que é integrado com o serviço que presta, com o financeiro, que o banco já vai ali atualizando automaticamente. A contabilidade já consegue coletar de forma remota essas informações para que o cliente não tenha que desprender de tempo e energia para resolver burocracia, quando ele podia estar resolvendo, prospectando clientes, criando estratégias, analisando. E aí, inclusive com o CRM, a empresa tem o sistema também tem um CRM integrado. Legal. E aí, eu percebo que muitas empresas, depois que inserem um sistema, um RP de gestão, que também tem mobilidade, enfim, elas conseguem destravar muito, conseguem organizar muitos processos, né? E uma empresa grande como a de vocês, eu tenho curiosidade de saber como é que vocês lidam com essa gestão, como é que vocês organizam esses processos. Olha, processo é uma das coisas mais difíceis. Mas eu sou apaixonado por gestão de processos. Vocês acreditam? Mas é fantástico. É fantástico. Isso aí eu diria que isso é o coração de você empreender. De fluir, né? Gerenciar. De você fluir, de você gerenciar. Então, assim, a gente sofreu muito, ainda está sofrendo, justamente por não ter implantado um RP ideal, digamos assim, ou pelo menos perto do ideal, né? A gente está fazendo umas mudanças internas e tal, e a gente está caminhando para isso, né? Que bacana, Mas ótimo. Isso aí é crucial. Crucial. Né? Se você cresce um pouquinho mais, se sai da sua mão, exatamente. se você vai precisar ter uma pessoa... Você não precisa ter processo. E quando tem um problema, que você vai ver qual é o problema,
processo, falha no processo. A gente já tem a palavrinha Com certa, certeza, né? É o gargalo. com certeza, É o gargalo. Com certeza. Eu Né, falei Vanessa? num episódio que teve há pouco tempo, eu falei, gente, quando eu percebo meu telefone pipocando ali no WhatsApp, significa que alguma falha no processo no escritório. Exato. Porque não é normal. É tudo organizado. E eu sou apaixonado por processos, mas eu vou dizer a vocês que até o meu financeiro, o financeiro da minha empresa contábil, depois que a gente colocou o ERP, melhorou demais. Claro. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho dúvida. A gente tem hoje um controle muito grande sobre todos os contratos que a gente tem. O sistema alerta a gente quando o contrato está para vencer. Enfim, a gente tem um controle geral em um único lugar. Certo. E isso nos traz uma segurança muito grande, bacana, sabe? Todo o processo que a gente tinha antes de emitir boletos, individualmente, hoje os contratos estão ativos, você clicou no linkado, tá lá o faturamento, uma coisa só, você num tem... linkzinho lá, todo mundo já recebe no e-mail, sabe? Assim, e até o próprio sistema já fazer, inclusive, o lembrete para o cliente da gente que está para vencer, que não tá, ele faz tudo. Então, olha isso que bacana. tirou da gente Claro. um peso muito grande. E assim, o mais interessante é a gente saber que, independente do tamanho da empresa, existe um ERP para ela. Exatamente, existe, com né? certeza. Então, assim, porque antes isso era privilégio das grandes empresas. Né? Sim. E hoje não é os mais. RPs hoje Hoje não é mais. Não, com Ô, certeza. Fabiano, isso está construindo, está aí dentro da história, viu? Tá dentro da história, porque né? isso que a gente está falando da evolução de tudo e da evolução das empresas, né? Que começou lá no começo dos anos 90, a gente já tem informações sobre tudo isso, que lá no comecinho pelo Sebrae, a gente ouviu falar no primeiro planejamento estratégico, que a gente não ouvia falar nisso. Verdade. Qual era a empresa que tinha... só as gigantes. É só gigantes. Ou as multinacionais, ou né? Então, essa cultura está sendo, isso aí que você está falando, dos ERPs, né? Que a gente aprendeu também da importância dele dentro de uma FDC. Sim. Por exemplo, que a gente tem a Fundação Dom Cabral, a gente foi parceira dela por 2 jornadas, assim, que duraram, cada jornada durou uns 5 anos. Então, a gente aprendeu muito, pelo menos para a FDC dizer... Existe ERP é preciso, processo é preciso, porque a gente começa certeza. a fazer. E quando você vê a beleza, né, e a eficácia dos sistemas integrados. Nossa, demais. E de você, por cliques ou dentro de um sistema, ver tudo. Ou quando você sofre. É um sonho. Sofre, viu? O sistema é o Omia, que está aqui Legal, na tela agora. legal, Fabiano, muito eu sou bom. embaixador da empresa, inclusive, Parabéns. mas eu sou defensor mesmo, porque é uma empresa que tem uma cultura organizacional linda. Legal. E é um sistema muito eficiente que atende pequenas, médias e grandes empresas. E vem causando muita diferença nas empresas dos nossos clientes. Eu imagino, sabe? Então, assim, sim. eu estou viajando muitas vezes, né? Eu viajo para fazer palestra, viajo para fazer um curso, consigo acessar tudo do meu escritório, da empresa de comércio que a gente tem, tudo através do sistema. Muito bom. Todo integrado, todo muito redondo. Então, assim, fez muita diferença. E eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente tem que levar para as pessoas, enfim, artifícios, né? Na verdade, facilidades. Ferramentas que ajudem a destravar mesmo os negócios, né? E esse apoio aí, né, do seu time... o apoio que você dá para instruir, para passar as instruções, os cursos, né? Com certeza. Todas as informações, isso é importantíssimo. Porque a gente quer isso. A gente quer... O que é que a gente quer desses serviços? É o apoio mesmo, é a resolução do problema. Com certeza. É dizer, olha, não chegou o meu cliente tal coisa, por quê? Não, está aqui. Né? A solução, a gente... muito nesse bacana, caminho, no caminho X, no caminho Y, no caminho Z... Isso repercute de uma forma, gente. Quando eu faço live, eu estava falando para vocês que eu estava numa live ontem, no meio da live sempre aparece alguém. Fabiano, eu quero trabalhar na tática. Como é que eu mando o currículo? As pessoas sabem que ali existe uma oportunidade diferenciada no sentido de crescimento intelectual também. Exatamente. De aprender. De trabalhar com um RP Omia, de cuidar, ter contato com um sistema de gestão de processos e esquecer um pouco da planilha que há anos vem sendo um pesadelo de muitos gestores. É pesadelo demais. Meu Deus, abrir uma planilha, já, só ler... E o risco, né, de você perder qualquer coisa ali é uma loucura. E são inúmeras planilhas. Nada integrado. Nada integrado. No máximo ali um link para o outro. Gente, eu tenho uma dúvida também para tirar com vocês, que é o seguinte, vocês são gestoras
incríveis e todo mundo já A sabe gente tá disso, né? Mas a aprendendo, né, gente, Fabiano? aqui conversando com vocês, é que a gente tem a confirmação mesmo. Oh. E eu tenho a curiosidade de saber se vocês fazem a análise de métricas, como por exemplo o churn, né? Que é aquela Sim. métrica que indica quanto a sua empresa perdeu de receita porque Sim. alguns clientes deixaram Sim. de frequentar. Qual é a minha curiosidade em relação no caso, assistem a uma escola de idiomas, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que, diferente da escola fundamental, ensino médio, nem sei se ainda se ensino intitula desse médio, jeito, da faculdade, o ensino de idiomas, ele é uma vontade da pessoa. Por mais que a gente saiba que é importantíssimo para a diferenciação Mas de é mercado, opcional. ele é opcional. Então, eu acredito que a análise do churn é muito importante para você entender o porquê das desistências, porque Isso. porque o aluno desempolgou, os pais não tiveram mais como pagar, ou se realmente foi algo que ele tinha uma expectativa e não foi atendida. Então, eu queria entender um pouco sobre isso, se vocês Certo. fazem esse tipo de Fazemos. análise, esse tipo da Fazemos. gestão. Quando a gente implantou a primeira vez, quando a gente entrou no PAEX, que é esse Parceiros Sim, para Excelência sim. da Fundação Dom Cabral, lá pelos anos 2005, eu Sim. acho, né? Não, antes disso a gente já tinha com outros tipos de consultorias, né? A gente teve consultoria para planejamento estratégico, em 95 foi a primeira vez. Veja. A gente Foi. teve planejamento... a gente 94, teve viu? Eu tava grávida de Marina. para qualidade, a gente teve uma época, né, de qualidade total. Sim. A gente teve também, isso era 99, 2000. E depois a gente entrou nesse programa muito bacana da Fundação Dom Cabral, Parceiros para Excelência, PAEX. E aí, ali, a gente começou a sistematizar esse tipo de indicadores. métrica mesmo, de indicadores, indicadores. né? Então, a gente media sistematicamente quem entrava e quem saía. Entendi. Por que entrava, por que saía. Né? E que ações a gente ia fazer para Resgatar aquilo ali. resgatar ou evitar essa perda. Né? Então, faz tempo que a gente acompanha, né, esses Que indicadores. incrível, viu? Que incrível, é muito importante. Porque as empresas perdem clientes e não sabem o porquê. Não sabem porque o porquê. muitas vezes, de fato, existiu alguma mudança na vida daquele aluno, daquele cliente, mas é importante saber quando a falha também é da empresa, né? A gente corrige os processos. Olha, Fabiano, isso eu acho que é talvez a coisa mais importante. É você importante. assumir suas falhas Oh, e ir atrás de corrigi-las. Resolver, porque o mais importante é isso, é ir atrás do resolver. A gente usava as velhas planilhinhas, né, desde Sim. 20 anos, 20 e tantos atrás. O porquê, né? A desistência, e a gente tinha que ir atrás do motivo, né? Então, isso já era uma prática, Com certeza. né, desde o início, porque importava muito para a gente a razão da desistência, né? Então, esses índices hoje de churn, né, são importantíssimos. Que bacana, viu? Sabe, E ação. no nosso caso, por exemplo, tem tem uns motivos ocultos, Sim. né, que o cliente nem diz. Então, ele diz assim, é financeiro. sim. Claro. Muitas vezes não é... Financeiro, então, se não for uma questão efetivamente financeira, ou seja, ele não tem o dinheiro para pagar, Sim. isso é financeiro. É. Mas quando ele tem o dinheiro para pagar e ele não quer pagar, não é financeiro. Não é financeiro. Ele não Com está certeza. vendo o valor No no que que ele tá está contratando. pagando. Isso. E aí a gente Não. começa a falar sobre uma outra pergunta que eu ia fazer, se vocês têm um setor de CS, né? Que é o do sucesso Customer do cliente. Experience. Exatamente. Customer Experience. Acabamos de implantar. Pronto, perfeito. Implantamos Perfeito. o Customer Porque, Experience. É sensacional. Porque você ter o CS na empresa, inclusive, faz com que você diminua a taxa de churn. Claro. E aí isso impacta muito, porque eu falo até lá na Claro. empresa contábil da gente, eu digo, gente, olha só. Quando existe a prospecção do cliente, quando o cliente busca a tática, a contabilidade para contratar, recorrência ou qualquer outro produto que a gente oferece, como planejamento tributário, BPO financeiro, o que é que acontece? A gente promete ao cliente um serviço que a gente acredita que está sendo feito, que a nossa empresa faz. Isso. Então, se
depois o cliente sai da empresa, não foi por conta do Fabiano ou da Priscila, foi porque o time, por algum motivo, não conseguiu fazer a retenção. E o cliente não conseguiu enxergar o valor que eu prometi. Não enxergou. Falei também no episódio passado que eu falo para eles, brincando, eu fico constrangido, porque eu prometi algo que o cliente está pensando que eu menti. Né? Mas, na verdade, isso vem muito dos processos, da cultura organizacional. Demais, né? E você ter o CS na empresa faz com que você tenha um controle maior né, da satisfação do cliente, porque você promete sim um serviço diferenciado para ele. E olha, eu vou dizer, a gente gosta muito de promover os fornecedores da gente, né, os nossos parceiros. Sim. Então a gente contratou uma consultoria para isso, de Customer Experience, para implantar um NPS, né, para você medir. Mas medir é só o começo da conversa. Porque o que vem depois é que importa. Que é você tratar aquilo que você levantou naquela... E é sensacional o que você pode fazer. Né, desde que você, claro, aceite que você erra. Né? Então, assim, você... E queira agir, né? E queira fazer a mudança, né? Você está errando. Vamos mudar isso imediatamente. A não ser que a gente não queira fechar os ouvidos para o que o cliente está dizendo. Exatamente. E aí é quando a empresa começa a falhar e começa a tomar um outro rumo, né? Sem dúvida. Se você acha que você está fazendo tudo certo e que o que o seu cliente está dizendo de ruim sobre você, é porque ele que não... tem alguma coisa esquisita. Então, nem pesquise. Nem pesquise, porque você vai... Se você pesquisar, você vai encontrar. Porque é claro que a gente não quer 100%. Então, exatamente. a gente tem que buscar o 100% sempre. Com certeza. Mas a gente vai ter sempre o que fazer. Busca. Sempre, E o que fazer agora, rapidinho. Porque senão o cliente... com certeza. E aí mexe com reputação de empresa, mexe com muita coisa, né? Tudo. Meninas, é o seguinte, posso chamar vocês, né? Meninas, posso chamar. Obrigada. É um sonho. Vocês estão vendo essa tela aqui super bacana, com o nome Papo de Que. Expliquei pra vocês um pouco de toda a curadoria, a concepção, né? Tá ali com Fátima Tenório e Vanessa Tenório, que, enfim, uma honra receber vocês aqui mais uma vez. Estou aprendendo muito, inclusive, com vocês, tá? Tem, recíproca verdadeira. Mas essa tela, ela também traz aí algumas coisas pra gente descobrir. Sim. O Papo de Que, ele tem um site de busca, e a gente vai colocar o nome de vocês nesse site de busca pra ver o que é que as pessoas estão falando a respeito do tema. Que bacana. Relacionado, né? Vamos ver o que é que estão falando sobre a Fátima Tenório e a Vanessa Tenório. Não sobre elas, mas sobre o que elas trabalham, sobre o que elas acham. Empreender em família é difícil, pois não dá para separar trabalho e vida pessoal. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade. Isso é verdade, verdadeiríssimo. Isso é muito verdade. Não dá para separar, não dá. A gente enxerga assim o amor que existe na família. Assim, se algo abala isso, é um motivo de preocupação. Com certeza. A gestão tem que ver ferramentas. Vamos empreender, Fabiano? Vamos já. Agora a gente tem que patentear, né? Tem que patentear, é verdade. Porque é uma ideia, né? Para essas empresas familiares, vamos ver o que é que a gente pode fazer. É verdade, O que é que a gente pode fazer quando abala de alguma forma, né, as relações, porque tem momentos que a gente diz, não combino com sua ideia, né? Claro. Isso é, se eu dissesse assim, concordo com tudo, Vanessa, concordo. Com certeza, é normal. Agora, e isso até faz com que a gente se provoque. Tem que discordar, problematizar, isso que a gente estava falando. Mas a gente, por exemplo, está numa relação de 36 anos, né? E empreendendo e criando cada vez mais. Agora, a gente está num momento de muita sofisticação. Sim. Então, agora são 4 empresas, como você leu aí para o pessoal, né? Então, tem a System, derivou esse produto Systemic Bilingual, que é a metodologia de educação bilíngue que foi para os colégios no Brasil inteiro, e a empresa dos Estados Unidos, e a outra Tours, que já tem desde os anos 90. Então, são muitas coisas para a gente conciliar e as ideias que cada um tem sua cabeça sobre cada uma. Certeza. Então, você tem que respeitar. Então, o Sim, respeito tem que estar lá. Tem que estar lá, porque com certeza. Senão a gente não separa. E assim, o que eu vejo muito é que em alguns momentos, isso acontece não só em sociedades, mas também em amizades, quando você está conversando com alguém e você tem a sua opinião e aquela outra pessoa tem outra opinião, é que muitas vezes a gente não quer defender a nossa opinião, a gente quer defender o nosso ponto de vista. Isso está mais ligado ao ego do que realmente. Então, assim, não, é a minha opinião, ela tem que vencer de alguma forma. E você aí não quer abrir mão disso, esquece a empresa totalmente. Esquece a empresa, a empresa que é o importante. Sim, né? exatamente. Então, se
se tem ali ego no meio, a empresa vai sofrer. Vai sofrer, com certeza. Ponto. É. Vai sofrer. É inevitável. Né? É inevitável. Agora, tem uma outra coisa que é interessante de falar não dá para empreender, separar. sim. Independente de ser empresa familiar ou não, esse separar trabalho de vida pessoal é cada vez mais difícil. Principalmente no empreendedorismo, né? No empreendedorismo e no que a tecnologia nos dá hoje. Sim. Que ela Então, invade a vida da gente. É, né? Essa invade. invasão, né? Ela existe. A não ser que você vá para o meio do mato, sem o celular, Exatamente. sem o Wi-Fi possível, é sem verdade, é nada, verdade. você vai ter invasão, sim. Você precisa administrar isso de maneira que seja positivo, Verdade, né? verdade. Mas tem coisas que chegam para ficar. Então, a vida pessoal e o trabalho, na verdade, hoje é um contínuo, assim, né? É um contínuo e você não consegue se desligar dele. Você tem que aprender como lidar com esse não desligamento. Isso, é verdade. Como administrar. Como administrar né? É E verdade. esse empreender em família. Empreender é difícil. Com família ou sem família, é difícil. difícil, Não é uma coisa com simples. certeza. Não é né? Sim, é. Então, assim, não, eu não vou ter. Ok, você pode escolher não empreender com a sua família para não ter mais um ponto em que você vai ter que Enfim, se ter que confrontar. com certeza, Né? Isso é uma opção. Mas, se você estiver empreendendo com a sua família, saiba que vai ter, sim, confronto. Sim, Óbvio, normal. na vida tem confronto. Claro, com né? certeza. Então, Isso assim, não pode ser. O casamento tem Sim, confronto. Não pode ser o argumento ou o que você vai levar como decisão para fazer isso ou não, E né? tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Assim, sim. segurar a barra quando você... não estou enxergando essa ideia boa, né? E o outro está convicto que a Sim. ideia é aquela. E você diz assim, poxa, mas não é por aí. E aí, alguém tem que ceder. Eu vivo dizendo pra Vanessa, sim. someone's gotta give. É o que a gente tem em inglês. com Alguém, certeza. aquele filme. Sim, sim. Alguém tem que ceder. Não tem pra onde, porque você tem que... bom, agora vai ser o meu risco, né? Ou o risco, passa o risco para o outro, né? Não, claro. E vou te mostrar o risco, mas, né? Não tem risco. Então tá, vamos entrar numa negociação, abrir mão alguém. Abrir mão, exatamente. Né? Então vou ficar com risco para mim. Estou aqui monitorando, mas Porque tem coisas que são irreversíveis e coisas que não são. Quando elas não são irreversíveis, né, a gente acaba conseguindo ajustar. Né? Ô, Fabiano, e no caso de um insucesso, Sim. né? Também segurar a peteca. Claro, com sabe? certeza. Então, não deu certo tal coisa, tá? Mas fizemos aquele acordo. Claro. Vai para o sucesso ou para o insucesso? Estamos Com certeza, juntos. estamos juntos, É né? aí que sem culpas, né? Sem culpas, porque essa coisa é super, sabe, delicada para todo com mundo, certeza. tá? Foi você que você lembra? Não. Isso daí Com certeza. tá fora. Equilíbrio, né? Tem Muito que ter bacana ouvir isso. muito, muito Equilíbrio sempre, em qualquer espaço. É verdade. Sempre. E aí, tamo junto, né? Tamo Aquela junto, história. Vamos ver o que estão falando mais nessa busca. Ficou bem bacana, né? A busca do Papo de Ficou Quê. muito bacana. É difícil inovar depois de muito tempo no mercado? Boa pergunta. Na verdade, não é o tempo no mercado, né? É a sua visão. Né? Se você deixa a sua visão envelhecer, você não vai inovar. E como é que você faz para a sua visão não envelhecer? Você precisa estar aprendendo. Adorei. Não deixe a sua visão envelhecer. Você precisa aprender. Esse Muito bacana. Aprender todos os dias, sempre. Sim, sim. Aprender é sempre a tônica. Se você quiser empreender, se você quiser ser cientista, se você quiser ser... O que você quiser ser, você precisa aprender. Esquecer um pouquinho da rigidez, né? Já sei de Isso. tudo. Não, isso é desse não. jeito. A gente, Isso na aí, verdade, hoje a não gente tem como. sabe cada vez menos. É verdade. Sabe cada vez menos. E esse caminho aí, todo dia é um aprendizado novo. E todo dia tem muita coisa disponível para você. Verdade. Então, as ciências mudam, é tudo dinâmico. É verdade. E a gente tem que ter, quando você começa a empreender, ter isso em mente. Todos os dias eu vou mudar. É verdade. Todos os dias eu vou mudar. O objetivo pode ser o mesmo, né? Mas inovar, mudar, criar... Senão você
não sai do canto. Fica no E outra tempo. coisa, quando tiver tudo em calmaria, tudo bacana, aí é que tenha mais cuidado. Exatamente. Fique inquieto, né? Aí você fica Vem inquietude, vem O que é que inquietude. tá acontecendo? Tá acontecendo, Tá tudo calmo. bom que eu vou... isso Não, aí isso que acontece quando eu tô numa loucura de trabalho. Quando as coisas. Eu queria tanto descansar um pouco, queria que as coisas ficassem um pouco mais calmas. Não é, Fabiano? Quando fica mais calma, eu invento o podcast. isso aí. Aí a gente também. Tá tudo tão Quando bem, tá a tudo gente calmo. inventa uma novidade. Pra que a gente foi inventar isso? Mas isso é coisa de empreendedor. Isso é coisa de empreendedor. E cadê os executivos para isso? Porque todo dia é isso. Tem uma ideia, porque ideia não falta. É Eu verdade. acho lindo isso aqui, que é essa lâmpada maravilhosa. Todo dia a gente, como empreendedor, tem ideia. Aí, Vanessa, quem vai executar, hein? Cadê? É verdade. Quem que vai? E agora? E agora? Quantos Não, braços? porque Quando quantos braços? chega num momento, num tamanho da empresa, que isso é fundamental. Você quer implantar alguma coisa, tem que ter um dono. Tem que ter um dono. Quer dizer, tem do que ter projeto. alguém O dono Sim, do para claro. projeto. levar aquele projeto. Claro, porque com certeza. esqueça você, porque você já não tem mais tem braço, mais, não é tem mais verdade. dedo, não tem mais cabeça, verdade. não tem mais É nada. verdade. A cabeça é para ter ideia. É. Agora, a execução, que é a parte importante do negócio, É. E você sai de patamares, né? Ah. Porque você, com o panorama mudando, as coisas mudando, né? Que você delega ali para o pessoal. Sim. E aí, qual é agora a sua posição? Agora eu vou ver aqui como é que... Deixa eu monitorar aqui como é que está Exatamente. aqui, porque... E tá aí a todo mundo lá importância dos esperando. processos e É, sistemas. com Esses certeza. processos. Verdade. Vamos ver o que estão falando mais. Bora. Na busca do papo de quê? Após planejamento tributário, System decola no mercado. Vocês já passaram por algum planejamento tributário? Passamos. Eu sou especialista em planejamento Bacana, tributário, eu bacana. adoro, assim. Vou Bom até, saber. inclusive, lançar um curso nos próximos meses Olha sobre só. planejamento tributário. A gente já desenvolveu planejamentos tributários, assim, incríveis para Muito bom. muitos clientes nossos. É, Que a gente ótimo. tem colaboradores, né? Vou fazer a pontinha aqui família, viu? Vanessa? Depois você faz a sua pontinha família. Mas o meu esposo é uma pessoa que ele foi da Secretaria da Fazenda, fiscal Sim. de tributos, justamente. Que bacana. Então, e foi especialista e fez especializações nisso. Então, deu muita luz para a gente na orientação desse planejamento, né? Assim, demos uma olhada e para ver o que a gente perdeu, o que a gente, né? O que a gente pode fazer para resgatar alguma coisa nesse planejamento. Então, é muito interessante, é muito importante ter. Se tem na família, na sociedade, Sim. alguém que dá uma luz, mas se tem empresas, né, como a sua aí, que A gente pode desenvolve fazer planejamentos e você... tributários já há alguns Isso anos. muito interessante, é muito importante. E assim, é muito. muito importante mesmo. A gente tem uma empresa lá, uma das empresas que a gente desenvolveu, é uma empresa extremamente organizada. Ela chegou no escritório em 2018, eu acredito. E quando a gente estava prospectando ali na fase de anamnese, eu Sim, viu uma fase de anamnese ali, sim, eu comecei sim. a perceber, e a minha sócia, que tinha alguma coisa errada na tributação daquela empresa. Porque ela estava pagando muitos tributos. Olha E olha, aí, uma empresa bem olha organizada. aí, é. E a gente falou, olha, vocês vão contratar a gente para um serviço recorrente de contabilidade, mas a gente precisa que vocês também deem um prazo aí de 3, 4 meses para que a gente vá avaliando os meses, os próximos meses, e também analise o histórico de vocês, porque a gente está acreditando que vocês estão pagando mais impostos do que deveria. Obviamente, sempre respeitando a elisão fiscal, respeitando Sim, toda a questão sim, legal, né? sim. E aí, a gente desenvolveu um planejamento tributário para eles, mudamos algumas estratégias, regimes de tributação. Certo. E no ano seguinte, 2019, a gente fez o ano inteiro nesse novo formato. Logo lá no comecinho de 2020, antes da pandemia, a gente sempre chama os clientes para apresentar balanços, balancetes, relatórios. Certo. E aí a gente constatou que eles tinham... na verdade, eles economizaram mais de R$500 mil em impostos. Olha aí. Isso aí, Gente, isso uma aí. empresa... Isso é um fato real, assim. Eles economizaram mais de R$500 mil em impostos. E eles estavam agora com os impostos também em dia. Então, veja, são R$500 mil a mais no caixa da Claro. empresa, que entrou numa pandemia, que Olha não aí. precisou contrair empréstimos, que preservou Pois os é. empregos. E tudo isso por conta de um olhar mais atento, Muito consultivo de bom. uma contabilidade. Ah, claro. Planejamento tributário. Isso aí. A gente teve até uma incursãozinha nessa área também, com um escritório de advocacia e contabilidade. Sim, a gente faz em parceria com o escritório de advocacia. Parceria, isso. E a gente conseguiu, com esse projeto Uma economia deles, tributária uma muito economia bacana, e uma né? recuperação de alguns Uma recuperação, impostos sim. que não eram Veja, devidos. isso é Que não muito eram bacana. Isso é muito bom, Isso é muito. ótimo. É. Que bom. Muito Mas que saber bom que você faz isso. Mas Faz maravilha. sim, saber. A gente está sentindo o dinamismo do globo. Né? Existem empresas É assim, verdade, é muito verdade. bom saber. Vamos ver o que estão falando mais aí na nossa busca. Bora.
O relacionamento com a contabilidade é sempre algo desgastante. Isso já foi, continua sendo? Já Foi foi. mais. Nossa Senhora, Foi no começo mais. era só desgaste. Só desgaste. Durante muitos anos foi só desgaste. Mas a contabilidade se transformou muito. A era digital chegou, né? E a inteligência artificial vem automatizando muitos Isso, processos. muito. Os contadores vêm percebendo que Isso. existe sim uma capacidade técnica e de análise, de consultabilidade mesmo, que é a essência da contabilidade, né? Sim. Para entregar valor para os clientes. Então, eu acredito que isso está tomando uma proporção Tá. tão grande que, de forma instantânea, automática, as próprias empresas contábeis têm se comportado de uma forma diferente, né? Mas você vê a importância de um pensamento como o seu para a classe. Sim, Para a classe de contadores. Né? é verdade. Você chama contador ou contabilista? Contador. Contador. Então, para uma classe que por muito tempo foi vista como um acessório incômodo. Sim, com certeza. Um acessório incômodo. Que era isso que nossa, quando a gente Verdade, aprendeu verdade. nos anos 80, era isso que a gente, né? Então, você sair dessa posição para uma posição de, além de consultor, porque Sim. você é não só um consultor, mas você é uma pessoa que pode trazer soluções e implementá-las, ajudar a implementar. Verdade, com Né? certeza. E a Então, gente tem os dados nas nossas mãos, né? Exato. É uma coisa assim que é muito valiosa. É uma Muito. informação muito valiosa. Muito. Pouco é um usada. ativo, Então, como é né? que você tem uma informação tão valiosa na sua mão E não e faz você uso não dela? faz uso É dela, isso. não entrega isso para o seu cliente, né, de forma desconstruída, mas para orientar o seu cliente, fazer com que ele evolua ali no mercado. A contabilidade consultiva é exatamente isso e eu fico feliz de saber, inclusive, que para vocês sentiram essa mudança também. Vocês Isso. perceberam que hoje o relacionamento com a contabilidade é um relacionamento melhor do que há alguns anos atrás. Que bom, mas, que bom. mas assim, tem muito espaço para crescer. Tem muito tem muito espaço, tem espaço. muito que melhorar. Tem muito espaço Sim. para ocupar isso aí, Tem, né? Para com vocês, certeza. para contadores assim como você, ocuparem. Porque Muito. é, As empresas empresas, ficam empresas descobertas, né? Como a gente ficou tantas vezes, né, Fabiano? Descobertas, sem a informação de fora, né? Se vem um contador informado claro. das e com possibilidades. esse mindset, né? Com esse com mindset, esse mindset. de Isso. oferecer soluções, Sim, né? E de hoje, ser parceiro. ser parceiro. E a gente quer mesmo que exista uma relação, um resgate ou um novo tipo de relacionamento com os clientes. Isso. Que as empresas, É. nossos clientes, tenham uma visão diferente em relação a gente. Que quando a gente ligar, o cliente tenha prazer de atender, porque sabe que a gente está ligando não para levar problema, nem levar guia para pagamento, mas para levar algum tipo de solução, procurar saber como é que estão Isso as aí. coisas, como é que a empresa está funcionando. Hoje a gente, inclusive, está desenvolvendo um sistema que vai ficar um aplicativo que vai ficar nos celulares dos clientes. Oh, Então, que bom. Ele vai alertar sobre os vencimentos, Automatiza. quando sair enfim, algum incentivo para que os clientes também vão receber no aplicativo essa informação para saber se querem participar ou se não querem. Então, a gente quer que o cliente tenha uma experiência diferente com a contabilidade, né? E tudo isso é um trabalho, uma curadoria, um trabalho, uma visão de futuro, mas porque a gente sabe que isso vai impactar muito positivamente no negócio dele. Muito, Fabiano, e você tem um campo enorme. Enorme, é você verdade. tem muito cliente aí pela frente, Tem, viu? se Deus quiser. Vamos ver aqui o que é que tem mais falando dessas super empreendedoras. Após 36 anos, System dá um novo passo e vira franquia. Isso é verdade? Vocês vão virar franquia? É fake, é verdade, é mito? Isso aí aparece de tudo aí, viu? aparece A de gente tá tudo. vendo se é... A gente tem um pensamento, né, em relação a um dos produtos, né, mas está trabalhando nisso, né? Mas a gente tem uma espécie, já tem, né, uma espécie de franquia. Na verdade, quando a gente fez o primeiro planejamento estratégico da gente em 94, 95, a gente tinha essa ideia, né? A gente sempre quis expandir, sempre quis expandir. E aí, só que lá naquele planejamento estratégico, o que a gente entendeu? Que para você franquear serviço, Sim, é muito difícil. é uma loucura. Ou você tem um produto, né? E aí você pode até agregar serviço e vender o serviço via produto, Sim, ou é muito difícil o sistema. Porque as Entendi. pessoas não veem valor no serviço. no serviço. Porque não é impressionante. palpável. É as totalmente intangível. É, então intangível.
precisa tangibilizar o serviço. E a maneira de você tangibilizar é você ter um produto e aí sim você agrega ali o serviço. Foi o que a gente fez com o Systemic. Então, Muito bom. o que a gente via de chance de reproduzir era o quê? Era você criar um material Sim. e, por meio dele, você agregar o serviço que você queria. Então, é isso que o Perfeito, Systemic é. Perfeito. Então, você entrega um material de bilíngue, né, de educação bilíngue, só que aquele material precisa de assistência técnica. Sim. Senão, a pessoa não vai saber aplicar. Com certeza. E aí você precisa agregar a assistência técnica. Aí sim você consegue multiplicar. Multiplicar com qualidade, né? Isso. Porque se for para você multiplicar de qualquer jeito, não combina com os nossos valores. A Não, honestidade de propósito é o primeiro. Com certeza. Então, não vamos entregar qualquer coisa. Verdade, com certeza. Né? Com certeza. E aí a gente fez essa coisa, deu muito certo, né? A gente tem hoje 25 mil alunos, estão indo para 30 sucesso. mil. E assim... Estamos na luta. Mas olha... Não é fácil. Eu imagino Não que não é não fácil. é mesmo. Não é fácil porque porque- o próprio produto, né, Vanessa? Como você tem um produto, está lá na tecnologia, está lá nas suas plataformas, tá, né? Mas o produto também tem que ser remodelado todo dia, chega lá na ponta do cliente, Sim, ele, com certeza. né? Então, a quando o cliente replicação não entende, disso, e quando o cliente não entende, você talvez sofra. Ah, a sim. necessidade daquele tipo de produto e serviço, e aí para você educá-lo. Você precisa educá-lo para entender o que você está fazendo e propondo. Exatamente, Senão ele é. não vai querer. Daí a Ele força não do vai querer. serviço. A força do serviço, Aí a com força certeza. das pessoas. É verdade. É onde a pessoa entra. É verdade. Porque ela entra para dar o toque ali ao produto. Com certeza. a Principalmente nessa diferenciação. nossa área, né? Com certeza. A sua e a nossa. Olha só, a gente falou sobre muito trabalho até agora, né? Muito, Foi muito muito. bacana entender muita coisa sobre o trabalho de vocês e também relembrar muitas coisas do meu trabalho, porque é sempre um resgate. Toda vez que eu estou, assim, batendo um papo aqui com alguém, os convidados sempre trazem alguns insights e eu lembro de algumas coisas que eu nem lembrava mais, né? Que a gente vai resgatando ali, desperta na gente, Porque né? tem um gatilhinho, né? da Tem um memória. gatilhinho, muito bom, muito bom. É verdade. Mas essa tela aqui, ela é uma tela que também traz outras surpresas, afinal de contas a gente fala sobre muito trabalho, mas a gente também tem que falar sobre pessoas, né? Eu digo que pessoas se conectam com pessoas, pessoas inspiram outras pessoas e que a gente termina levando muito pro nosso trabalho do que a gente é como pessoa, Ah, né? Isso sem reflete dúvida. diretamente, né? É. Então, agora a gente vai entrar aqui no Desplugando, que é um quadro que tem dentro do episódio, a gente despluga um pouco aí Do trabalho. e começa a falar um pouquinho Do lado do que a gente do é, nosso gente. lado humano, né? De quem a gente é como pessoa, tá? Ok. Como pessoas. E aí, vou pedir para vocês escolherem. Deixa eu ver, quem quer começar das duas? Fiquem bem à vontade. A Fátima vai começar. Eu Acho vou que começar. Vamos lá. Você vai escolher uma carta, uma Tá, das cartas, e a tá. gente vai ver que vai ter uma pergunta aí para você Tá, responder, pra gente... tá. Eu vou na 7. Na 7. Isso. Vamos ver o que tem na carta 7. Você busca autoconhecimento. Ah, demais. Demais. Fabiano, parece que eu adivinhei a 7. Ah, que bom. Se tivesse sido combinado, eu... É verdade. Mas autoconhecimento é fundamental. É Minha fundamental. gente, não tem como a gente caminhar sem saber quem a gente é. E a gente não sabe quase nada da gente. morrer sem Quase saber. nada, é verdade. Quase nada da gente. Então, adoro psicanálise, adoro psicologia, sou adepta da psicanálise, faço há muito tempo, mas quero fazer muito mais, cada vez mais. bacana, E outros que bacana. tipos de ferramentas, né, que a gente usa para se conhecer um pouquinho. Que bom, Importantíssimo. muito bom saber disso. Eu também Faço e sou muito. fã do autoconhecimento. Oh, demais. São 3 cartas para cada uma, tá? Vamos ver agora. Você vai escolher uma nova carta. Ah, uma nova? É, 3. A 3. Isso. Vamos ver. De 0 a 10, quanto você acredita em você e na sua capacidade realizadora? Fabiano, essa é fantástica. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu posso não ter nada, mas se eu não acreditar em mim, não estou fazendo nada. É verdade. Eu dou um 10 estrelado. Ah, que bacana. Eu acredito em tudo. Gente, Olha, quantas coisas a gente tem em comum. Dou um 10 estrelado e dou força a todo mundo para ser um 10. Se validar. Se valide, acredite em você. Com porque certeza. esse você não é para ser mais que ninguém, nem Claro que não.
não. você Claro para que você não. mesmo. Esqueça as pessoas. É você com você. Isso. Com o seu Deus, com a sua grandeza que você tem. Exatamente. Aquele euzão lá dentro, que não é esse eu de fora, esse ego, porque a gente está Claro, aqui sim, num sim. palco, né? Então, é aquilo que você deita, vivo dizendo isso, é aquilo que você deita e você diz quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero, como é que eu, né? Então, Gente, que acredite. lindo. Que episódio esse. Eu cheguei a me arrepiei agora aqui. Vamos acreditar na gente. Vamos escolher agora a última carta para Fátima. Certo, a última, número 1. Número 1. Quais são as suas motivações diárias? Minhas motivações diárias. Olhe, eu sou heart, coração. Coração. Sou o que me motiva é o crescimento das pessoas como gente, é ver crescer. O que me motiva é olhar para a minha família, sou apaixonada pela família e dizer assim, poxa, estamos juntos nesse time, né? Isso. Então, eu me motivo muito pelo que eu tenho, pelo que eu amo, sabe? Tudo que eu amo. E isso não inclui só a família. Tem as pessoas que a gente ama, Sim. as pessoas que a gente quer dar alguma coisa da gente verdade. e que a gente quer trocar. É Então, verdade. me motiva bastante poder contribuir, sabe? Com Nossa, com isso todos, mesmo. com todos. Então, o que eu puder dar de mim, sabe? E isso me motiva muito. Se eu propósito? fosse É um uma pessoa, um propósito de propósito. vida. Se eu fosse uma vazia, assim, não tenho nada o que dar, nem tenho nada o que receber, não tenho. Como assim? Você tem o que dar, você tem, todo mundo tem o que dar. Então, Verdade. isso me motiva. Vamos Muito lá, bom, Fátima, lindo. tira de você para acrescentar alguma coisa nessa vida. Lindo, parabéns, viu? Parabéns. Adorei as perguntas e as respostas. Adorei essas respostas. Obrigada a você por me dar essa oportunidade, né? Que de legal. Eu contribuir. gosto desse quadro que faz a gente refletir sobre coisas que às vezes a gente esquece, né? De pensar, né? Amei, muito bom. Vamos agora para Vanessa. Vanessa vai escolher também uma carta agora. 2. A 2 é super, estou brincando, gente. De vez em quando, todo episódio eu faço essa brincadeira aí. Quem está assistindo, que assistiu, viu os outros episódios, que tipo de pensamento pode fortalecer você? O pensamento que mais me fortalece, isso aí, eu até vivo pensando nisso, né? O que é que deixa a gente mais... É eu saber que eu abro horizontes para as pessoas. Eu amo isso. Eu adoro isso. Abrir horizontes para os outros. Que legal. Para mim, é assim, é muito, sabe? Seja quem for. Quem estiver ao redor de mim e o que eu puder fazer, né? Isso me motiva, né? Me faz... Que legal. levantar Uma sintonia muito grande todo com dia. o que você estava Muito, falando, com o trabalho de vocês, o muito. propósito da empresa. Então, Abrir quanta horizontes verdade, né? Quanta verdade. E abrir horizontes para todos que estão no ecossistema, né? Isso. Tanto quem trabalha para a gente, quanto quem recebe o que a gente Entrega, produz, que a gente entrega, exatamente. né? Todo mundo que está ali no meio, né? Sim. Então, acho que isso aí é muito, assim, move. É verdade. Move. Que lindo, lindo. Parabéns. Obrigada. Vamos ver mais uma carta. 5. 5. De que fase na sua vida você não tem saudade? Essa foi difícil, não Fase foi? da minha vida eu não tenho saudade. Eu tenho saudade de todas. Porque, seja ruim ou seja boa, talvez eu tenha, assim, eu não tenho saudade, por exemplo, de quando eu perdi meu pai. Sim, Né? claro. Mas isso aí é óbvio. É né? óbvio, é. É uma fase difícil, né? De luto, né? Sim. Que a gente precisa se reencontrar. Mas assim, a vida é assim, ela se claro. apresenta a você, você se vire com o que ela verdade. apresenta, né? É verdade, é verdade. Então, assim, tem fases que são muito difíceis, né? De você... lidar. Mas as fases difíceis lhe ensinam. Verdade. São as fases difíceis que lhe ensinam. Não são as fases boas que lhe ensinam. Não, é verdade. As fases boas, você curta bastante, né? Aproveite. Mas as lições vêm das ruins. Sempre. É verdade. E cabe a gente entender a lição, né? E aprender com ela e fazer diferente. É Né? verdade. Fazer diferente. Muito bom, muito bacana. Me lembrou uma amiga minha, a Ivana, ela é psicóloga, e ela, muitas vezes ela já me falou, e eu recordo muito disso, ela fala, Fabiano,
dessa coisa da fase difícil, né, e das fases boas, o que é que a gente consegue, como é que a gente consegue passar por elas. E uma vez ela me falou: Fabiano, amigos, você sabe quem são seus amigos verdadeiros, não é na fase ruim, é na fase boa, é no momento em que você está lá fazendo muito sucesso, onde você está conseguindo alcançar os seus objetivos e o seu amigo está feliz por isso. Ele não tem inveja, ele não está querendo Boa passar a colocação perna, essa. ele está ali feliz porque você está vivendo aquilo. Né? Porque é muito fácil você, na parte difícil, porque você olha para baixo, né? Você diz, bichinho, daqui a pouco você vai ficar bem. Eu nunca tinha ouvido essa perspectiva, nunca. E aí ela fala, quando você está triste, tem muita gente que vai lá, tá bom, fique bem, mas quando você está muito feliz, quando a sua empresa está com muito sucesso, quando a sua família está em paz, você vê que as pessoas, algumas pessoas, ficam um pouco... enfim, ressentidas com o seu sucesso. E aí é quando você vem perceber quem são seus amigos de verdade. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível. Boa visão, sim. Vamos escolher mais uma carta. 3. Você mudaria algum momento na sua vida? Qual? Não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Tá ótimo como tá. Eu sou o resultado disso. Exatamente. De cada um dos momentos. E né? passou pelas dificuldades e aprendeu com elas. E sei que vou passar por várias outras. Sim, sempre, né? Então, assim, você não pode ter ingenuidade de achar que a vida é bela. A vida é bela mesmo, mas a vida é bela porque é feita de momentos bons e ruins. E você só pode saborear o bom se você souber o que é ruim. Porque senão é tudo igual. É verdade. E aí fica na monotonia e você nunca vai saber o que é bom mesmo, né? Então é aquela coisa de... Se você tem uma vida sempre boa, como é que você vai saber que ela é boa? Exatamente, porque você não tem uma referência do que não é ser boa. Né? Acontece tanto com as pessoas que nascem em berço de ouro, sim, né? Sim. E elas ficam perdidas porque, poxa, está tudo pronto. Né? Então, assim, acho que é muito legal você conseguir ver que você superou desafios, né? Que você, poxa, nossa, aquilo foi ruim. Isso traz um orgulho pra gente, né? Aquilo foi muito ruim, mas eu sobrevivi, né? Eu tenho um amigo que adora fazer um gesto super, super interessante, que eu falo, como é que você tá? Ele... Tô tentando aqui botar a cabeça lá de fora da água. Então, quando você coloca a cabeça do lado de fora daquele caos, você diz, poxa, passei por isso, né? Tô ótima, tô... Nossa, que bacana, muito legal. Você me lembrou agora também uma atitude que eu tenho e vem muito também da validação, que é quando eu faço algo que eu sei que impactou para alguém positivamente, ou que me deixou orgulhoso de mim mesmo, né? Eu normalmente me abraço. Eu me abraço e aí o Alan fica olhando, nossa, que legal que eu fiz assim, que bacana, assim, né? Eu me amo, eu me amo e que orgulho de eu ter feito isso, né? Mas assim, eu me amo porque eu fiz alguma coisa boa. Sim, porque tem gente que se ama independente de qualquer coisa. Não, eu reconheço todas as minhas dificuldades e todos os meus pontos positivos também. E quando eu supero essas dificuldades é muito incrível, né? Muito bom, muito bom. Gente, estou muito feliz de ter recebido. Chegamos ao final do nosso episódio. Tudo que é bom acaba também, né? Mas assim, é um prazer tão grande assim, receber vocês aqui. Um aprendizado profissional. Uma inspiração profissional e uma inspiração como pessoas, né? Que pessoas simpáticas, sorridentes, cheias de sabedoria, né? E quem estiver assistindo a gente, buscando sempre, né? Mas quem está assistindo a gente, com certeza vai se inspirar não só do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista pessoal. Vocês são incríveis mesmo, assim. Eu tô encantado, assim. A recíproca é verdadeira. A gente também, aprendeu bastante hoje. É uma surpresa linda, né? Uma surpresa linda, bela, conhecer você, conhecer as pessoas mesmo aqui que fazem parte do seu time. Você é um menino, de fato, brilhante de tudo, coração, nas suas palavras, em sua retórica. Se você quiser também, né? Se você quiser mais apoio aqui, você é um palestrante tanto. Muito obrigado. Olha, muito bonita que você está numa trajetória super positiva, super certa, né?
quando você vê o clima, o ambiente, as o ambiente. pessoas que estão em volta de você, que Verdade. trabalham com você, que lhe ajudam, né? Estão felizes em estão ajudar. felizes. Estar aqui. Isso você não consegue fake. Não consegue, não você consegue. não Tem consegue. que ser de coração. É sábado, né, gente? Tá É todo mundo sábado. aqui comigo, trabalhando. Sábado tem que À dar uma tarde, relaxada. daqui a pouco a gente vai gravar outro episódio. E eles estão Olha, aqui felizes, tá todo felizes, mundo. isso aí, Um minha propósito gente. que une a gente. Isso né? aí. Além da nossa amizade também, mas É. eles conseguiram enxergar Isso é isso. saúde, né? É saúde. Isso é vida longa. É verdade. E eles também ficam super inspirados aqui com o que ouvem. Então Que é uma maravilha, ótimo, né? que ótimo. Você Mais uma que vez, inspira. super obrigado, Obrigada, viu? obrigada Pessoal, também. olha, eu espero que realmente vocês tenham conseguido assistir até o fim do episódio. Vão escutar também lá no Spotify. Essas duas pessoas aqui, duas grandes empresárias, são realmente uma inspiração pra gente. E eu tô finalizando o episódio aqui, emocionado, feliz em recebê-las. Oh, que lindo. E até a próxima, se Deus quiser. Se quiser. Obrigada. Obrigada.